Vamos lá mais uma vez, mais uma aulinha. Bom dia a todos. Estamos aqui vendo o conteúdo de direito material, aquele conteúdo do Wordzinho. Tá? Em aulas precedentes eu já tratei lá de relação de emprego, eu acabei conferindo aqui, né? Ontem à noite dei uma conferida no conteúdo que estava passando na outra aula, né? Então eu já falei sobre lá em cima, sobre as relações de emprego. E aí depois eu trouxe aqui a remuneração. Então é muito importante esses dois assuntos da relação de emprego, né? De você saber o que que é um empregado, né? Lembrar do doméstico também, por conta de não dar lucro para a empresa, por conta de não trazer lucro para a família. E depois essa lógica de salário e remuneração. Isso aqui é importante por conta de que tudo que entra no bolso do empregador, do empregado, integraliza a base de cálculo para elevar o valor de 13º, de férias, de fundo de garantia por tempo de serviço e tudo mais. Inclusive a gorjeta, ela só não integraliza para algumas verbas específicas, que são essas aqui. Fundo 354 ou 358 do TST. Tem a multa do 477, essa multa aqui é uma multa, enfim, da remuneração, né? Paga ao final, se não for paga as verbas acessórias 10 dias após o termo de rescisão do contrato de trabalho. A compensação também do TRCT vai incidir o valor da gorjeta também, tá? Então a gorjeta só não integraliza a base de cálculo para esses quatro efeitos aqui: aviso prévio, aviso noturno, DSR e horas extras, e essa multa aqui. Depois temos outras regras aqui, outras coisas que o empregador pode conceder para o empregado que não integralizam a base de cálculo. O PLR, né, aquele que for feito de maneira correta por conta de estar no plano da empresa, daí isso aí não integraliza, a não ser que seja algo que esteja fraudando o pagamento de um salário, né? Bom, enfim, várias coisinhas também. Vimos também sobre equiparação salarial e sobre esses respectivos aqui adicionais. Estou comentando agora, né? Adicional de horas extras é de 50%. Olha só, né? Aquilo que eu disse. Esse wordzinho aqui é importante decorar, pessoal, porque realmente para algumas pessoas não é normal saber que a hora extra é de no mínimo 50%. Para algumas pessoas, essa informação aqui é uma informação que tem que ser procurada no índice remissivo. Vimos isso essa semana agora, que em uma das questões, né? É, uma das teses da peça era isso daqui. Aí algumas pessoas não conseguiram ver, porque como o juiz tinha dado procedência no pedido de horas extras, o aluno falou: isso aqui ganhou, não precisa recorrer, né? Tô do lado do reclamante, no caso do empregado, não precisa recorrer. Se o juiz já deu, não preciso, mas não, tinha dado só 30%, e o correto é 50%, tá? Aí temos aqui alguns momentos que o valor não é de 50%, é de 100%. Final de semana, feriado, né? O advogado também, a hora extra dele é de 100% o valor. Indenização de horas extras, né? Cada ano completo ou fração acima de 6 meses, você tem direito a um mês a mais de indenização. Eu expliquei, acabei explicando isso no finalzinho da aula passada. Adição noturna é sobre salário base. Enfim, aqui a base do salário, ela não tem as gratificações. Então, quando eu for calcular o adicional noturno, o acréscimo de 20%, eu levo em consideração a base. O que que é a base? A base é lá, R$ 1.600, R$ 1.000, que seja, né? O cara pode ganhar R$ 1.000 por mês, Rafael? Pode. Ele pode ganhar R$ 1.000 por mês, aí ele vai ter comissão, ele vai ter outras coisas que vão passar de R$ 1.600, que é o salário mínimo. Se não passar ou não chegar nos 1.600, o empregador completa para dar pelo menos um salário mínimo no mês, tá? Mas existe a comissão, sim, certo? Na verdade, existe de tudo, né? Ele pode ganhar o fixo dele só de ser só de R$ 1.000, certo? Então, o adicional noturno ele é calculado sobre a base, tá? Sobre o salário base. A adicional transferência provisória, não é? A definitiva pode ser só uma ajuda de custo para você transportar a pessoa de um lugar para o outro, né? A transferência foi encaminhado isso aqui quinta-feira. É, o adicional de transferência provisória é um acréscimo ali, enfim, na transferência provisória. Lembrando que transferência é quando você tem mudança de domicílio, não basta ser você ter que pegar ônibus para chegar na empresa, tá? Tipo, se você morava lá da empresa e você não mudou de domicílio, mas foi transferido de um lugar para outro, né, da matriz para filial, então você acaba não tendo a mudança de domicílio, não teria esse direito de transferência provisória. Bom, depois eu falo da transferência provisória, né? Mas assim, só para trazer a baila aqui, as coisas que acrescentam, né? Ação noturno, horas extras, enfim, a periculosidade, insalubridade, são todas coisas que aumentam, né, o valor da pessoa, do salário dela. E a maioria das coisas são calculadas sobre o salário base, tá, pessoal? Olha só, insalubridade e periculosidade. A pessoa não pode recebê-los concomitantemente, não pode recebê-los ao mesmo tempo. A perícia pode ser feita por um médico ou por um engenheiro do trabalho. Isso aqui é bem importante, não sei se você está me ouvindo, espero que sim, tá? O ou aqui, gente, é muito importante mesmo, né? Por conta de que já fiz questão assim já, muito tempo atrás de concurso público, errei uma questão
sei lá, na minha cabeça eu achei que pudesse ser feito só por médico, né? Mal lembrei eu que existem as construções, né? As construções, o médico não vai fazer uma perícia numa construção. Então, o engenheiro também vai fazer. É o médico também, ele até vê o ouvido, mas é o engenheiro que vai entender sobre os ruídos lá, né? As máquinas que vão trazer um ruído com os decibéis acima do normal, né? E aí, beleza, o médico pode testar que o ouvido foi danificado, mas o engenheiro que entende, enfim, o maquinário correto para poder evitar esse tipo de problema. Bom, enfim, aí nós temos aqui os percentuais, né, da insalubridade, também não é normal para todo mundo, mas tem que ser para gente, pessoal. Se é insalubridade 10, 20, 50%, esse aqui não é proporcional ao tempo de exposição ao agente insalubre. Então, se você está trabalhando numa máquina de raio-x por meia hora, o seu adicional de insalubridade é de 40%. Se você fica trabalhando 8 horas, o seu adicional é de 40%. Tá? Não tem diferença entre uma pessoa que trabalha, por exemplo, lá na Santa Casa. Tem enfermeiro que fica o dia inteiro na máquina, de raio-x. Tem aqueles que só levam o paciente e ajuda a descer o paciente da maca, colocar na mesa, né, para fazer o exame raio-x. E depois volta para a maca. Esse cara que fica do lado só ajudando, ele recebe o mesmo tanto daquele que fica o dia inteiro lá, certo? Não é por conta do tempo de exposição, e sim por conta da previsão prevista, da previsão, obviamente, né, na portaria da Anvisa que seja. É só isso, é só o tipo do produto insalubre. Um LM, um Solopan é 40%. Aí eu trabalhava limpando o carro, né? Limpando o carro. Então eu não ficava tão colado no LM, no Solopan. Eu usava um shampoo para poder limpar o painel do carro, limpar as beiradas da porta do carro e eu ganhava 40%. O lavador que ficava o dia inteiro com o LM Solopan. Eu de vez em quando relavo no LM Solopan. Por quê? Porque, enfim, você tá com preguiça de trabalhar, você quer meter o LM Solopan, ela já limpa tudo logo. E é verdade mesmo, o LM Solopan limpa tudo. É. E é bem mais forte que um shampoozinho normal. Então você pegava e usava um pouquinho de óleo Solopam, mas tá ali o dia inteiro. De vez em quando você também joga na roda de um carro, né? Não pode deixar secar, senão mancha. Mas enfim, você tem contato de vez em quando. De vez em quando não é o tempo todo, mas eu recebia 40% de insalubridade. Enquanto o lavador também recebia 40% de insalubridade, certo? Bom, isso aqui é calculado sobre o salário mínimo, não é sobre o salário base. Ou seja, você ganha numa empresa R$ 3.000, os 40% não serão sobre os R$ 3.000, e sim sobre os R$ 1.600 do salário mínimo, tá? 4 vezes de R$ 160. Então, daí um total de R$ 640, certo? É 40%. Beleza? Mesmo se você ganha 1.600, 2.000, 3.000, 4.000 sobre o salário mínimo, tá? Fizemos uma questão também, gente, sobre recurso adesivo. Não sei se vocês vão se recordar. Naquele recurso adesivo, a discussão era bem essa, né? O juiz ele deu a procedência do pedido do adicional de insalubridade sobre o salário base e ele deu um valor, acho que foi de 10%. Eu não lembro agora exatamente a questão, mas era alguma coisa assim. O empregador concedeu a insalubridade, desculpa, o juiz concedeu a insalubridade no grau, de 40% sobre o salário mínimo, acho que sobre o salário mínimo, isso, aqui é o certo. Aí o reclamante que ganhou não quis isso, achou que estava errado, porque ele disse que tinha que ser sobre 40% sobre o salário base. Então ele fez o RO pedindo isso. E você, que era o dono da empresa, você não tinha feito o RO porque você estava feliz com a decisão do juiz. Né? Você não estava preocupando, né, que era 40%, se era 20%, se era 10%, se era sobre o salário mínimo. Você estava feliz, tá bom, eu vou pagar isso aí. Aí o cara ele pede para mudar para o salário base, aí você fala assim, quer saber, além de contra-razoar, eu vou fazer um recurso adesivo para retirar o benefício do adicional de insalubridade, ainda assim. O recurso adesivo é o recurso que vem depois do momento principal. Você tem um prazo para fazer o recurso principal. Passou o prazo do recurso principal, você não fez? Não fez. Se a outra parte fizer, você tem direito de fazer o recurso adesivo, que não é o principal, é o acessório, ele depende do principal. Você só pode fazer o recurso adesivo se você pôde fazer uma outra hora, né, o recurso principal. Se retirar da portaria do órgão competente, deixa de ser insalubre, né? Enfim, tem um agente específico X que deixa de ser insalubre. Eu acho que o querosene deixou de ser insalubre, não sei, não lembro de cabeça, né? Imagina que você tem uma casa e você gosta de limpar alguns pedaços da casa, alguns pontos da casa você gosta de limpar ali com um produto mais forte, né? Aí você usa lá um querosene, por exemplo. O querosene, você teria que pagar ali uma insalubridade,
Para a pessoa que trabalha limpando ali. Ah, na verdade, a pessoa que trabalha limpando ali, né, não pode ser a doméstica, porque a doméstica não tem direito à insalubridade e à periculosidade, tá? Então, se na tua casa tem uma mulher que limpa as coisas com LM com Solopan, ela não recebe insalubridade, não recebe periculosidade, tá? Isso está no parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal. Olha só, não está escrito, né? Mas por não estar escrito, é por esse motivo que tem direito. Ó, artigo 7º, né? São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos tais todos aqui. Vamos ver aqui se a insalubridade e a periculosidade, onde que está. Mas, gente, que merda. Vou ter que procurar mesmo um por um. Uai. Não, meu raciocínio tá. Agora eu não sei o que que eu fiz, não, na minha cabeça aqui. Vou ter que pesquisar depois. Eu jurava que tinha aqui insalubridade e periculosidade. E nos incisos do parágrafo único não estava previsto isso. 4, 6. Nossa, eu tô surpreso. Bom, vamos ver. Né, depois eu pesquiso isso aqui de jeito, mas. é, Será que é por causa desse inciso 22 aqui? Deixa eu ver. Não, não, tem o 22 aqui também. Insalubres ou perigo. Ah, pô, insalubres sobre 22. Vamos ver se tem 23 aqui. Não tem, pula. Ó. 21, 22, 24. Então o 23 não tem, tá? O inciso 23 não tem por esse motivo, então que o doméstico não tem direito ao adicional de insalubridade e periculoso, ó, perigosas também, tá? Ele trabalha com querosene, limpa os produtos, trabalha do lado do gás, né, na cozinha da família e não recebe periculosidade, tá bom? Sei que coisa, gente, ó, na hora da prova, por isso que eu falo, nós temos que treinar o máximo possível. Eu fiquei aqui, ó, tinha certeza disso aqui, não achei, voltei na terceira vez que eu fui ler isso aqui que eu achei, tá? E olha só, né? Ele tá na terceira vez que eu fui ler. Eu falei, vai, mas espera aí, não tá do jeito que eu não sei o que, não sei o que. Então tem que tomar cuidado mesmo, a gente tem que se esforçar o máximo que a gente se esforçar ainda. Na hora da prova acaba escapando alguma coisinha, né?
fica escapando alguma tese. Melhorei um mínimo, né? Tomei uns remédios. Mas hoje, a hora que eu voltei a falar aqui de manhã, começou a tossir de novo. Aí eu falei, ixi, vai começar, não vai parar. Mas parou, graças a Deus. Bom, é, assim, tô com pastilha, né, na boca, lógico. Mas mesmo assim, ontem não tinha jeito. Não dava pra falar três palavras, já começava a tossir. Enfim, caráter intermitente não é proporcional e não afasta o direito de receber. Isso aqui também é bem interessante, pessoal, por conta daquilo que eu disse. O cara que vai lá levar os pacientes na maca, esse cara, ele recebe também adicional de insalubridade, mesmo que se ele ficando pouco tempo do lado da, da, da máquina de raio-x. Ele continua recebendo. Então, isso aqui, ó, o caráter intermitente não é proporcional e não afasta o direito de receber. O que que é o caráter intermitente? É que você fica indo ali, né, de modo intermitente. Você não fica condicionado a trabalhar naquela situação, mas você vai várias vezes lá. Não é eventual, é intermitente, tá? Isso aqui não é proporcional, então se você vai poucas vezes é 10%, se você vai mais vezes 20%, se você vai muitas vezes 40%, não é proporcional, você vai receber o agente específico que for, o agente específico que quer que seja, tá? E não afasta o direito de receber. Gente, isso aqui que eu tô comentando aqui agora, eu não sei se você está no celular porque é fácil, acontece, a minha preocupação é essa, tudo que é fácil, a gente acaba não dando tanta atenção, eu sei que é assim, porque isso aqui você sabe que é fácil. Só que o tempo que a gente está investindo aqui, tenta se concentrar bastante, porque é uma tese a mais que você ganha na hora da prova, que é fácil. Assim, de primeiro, acontecia. Quando eu não focava tanto, assim, sempre expliquei o que é dano moral, né? Todo mundo sabe o que é dano moral. Então, quando eu explicava o que era dano moral e não ficava falando depois no curso o tempo todo, alunos ainda na segunda fase acabavam errando o dano moral e reprovavam por causa da falta do dano moral. Aí hoje ninguém mais erra por causa da falta do dano moral. Ninguém mais reprova mais por causa da tal da liminar. Então o pessoal coloca liminar de boa nos embargos de execução, coloca embargos, coloca liminar em exceção de pré-executividade, em mandado de segurança. Então já é uma grande vitória na minha vida. Só que aí tem outras coisas pequenas, né? Tipo, assim, liminar eu sempre falo. Aí agora, por exemplo, insalubridade e periculosidade não é uma coisa que a gente sempre fala. Não dá pra ficar falando isso aqui o tempo todo, né? Mas você vê que é algo que o aluno também reprova por causa disso aqui, porque perdeu essa tese. Perder a tese do intervalo interjornada entre um dia e outro de serviço, aquelas 11 horas de descanso, você acaba perdendo aquela pontuação. Sexta-feira à noite o cara saiu às 10 horas, ele tem que voltar às 8 horas da manhã no sábado? Não, não tem. Então, são coisas que a gente acaba errando na hora da prova, por quê? Porque é muita coisa para ver. E aí uma delas você acaba não vendo mesmo, tá? Então tem que prestar atenção, sim, no que eu estou falando aqui agora o tempo todo, você tem que prestar atenção. Médico ou engenheiro, não é um caráter proporcional, tá? Caráter intermitente não é eventual. O que que é o eventual? O eventual é a pessoa que excepcionalmente vai passar ali na bomba de gasolina. Minha tia trabalhava, enfim, na parte de contabilidade do posto de gasolina, trabalhou 30 anos. Enfim, na aposentadoria ela acabou conseguindo essa periculosidade aí. Mas no salário dela ela não recebia. E ela passava ali, enfim, de vez em quando na bomba de gasolina. Ela não recebia a periculosidade. Mas depois ela tentou na justiça e tal, depois ela ganhou, porque de certa forma ela passava, né, na hora do almoço e na hora do almoço, na hora que chegava, na hora do almoço e embora de ir embora. Passava ali 3 vezes por dia, né? Na verdade, chega e vai, né? Chega e vai. No mínimo 5 vezes por dia ela passava ali na frente. Mas era por tempo extremamente reduzido. É um período de 5 segundos ou 10 segundos. Ela fala, mas a explosão ela pode ser a qualquer momento, eu sei. Mas na súmula está escrito inclusive isso. Inclusive, isso tem muito tempo atrás. Eu também tinha essa visão errônea, né? Que tá passando ali por tempo extremamente reduzido e aí mesmo assim tem direito. Não, não tem. Por tempo extremamente reduzido não tem direito. Procurei a súmula agora da periculosidade, gente. É... Ver se vocês acham a periculosidade aí. Que fala sobre a periculosidade. Tem várias súmulas sobre insalubridade e periculosidade, né? Aí tem essa da periculosidade que mostra aí, né, que é a redação. Eu tô falando pra vocês procurarem porque aí vocês me falam o número e aí eu leio aqui. Vou tentar procurar na internet aqui, quando vocês procuram aí. É que vocês vão achar mais fácil.
aqui, ó. Achei. Não, não acabou não, fi, a aula. Não, Lacan, não acabou a aula, não acabou a aula. Ó, tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que de forma intermitente sujeita-se a condições de risco. Isso aqui é o basicão. Indevido apenas quando o contato se dá de forma eventual, assim considerado fortuito ou o que, sendo habitual, por exemplo, minha tia, que saía lá do parque do escritório, passava na frente da bomba de gasolina. Dá-se por tempo extremamente reduzido, tipo 15 segundos, 10 segundos. Aí essa pessoa, ela acaba não tendo direito, certo? Beleza? Então isso aqui é bem importante. Ó. Essa primeira parte é importante. Quem está grifando, pessoal, toma cuidado também, né? Por exemplo, essa segunda parte, na verdade, ao invés de você grifar inteira a súmula, grifa isso aqui, ó. Tempo extremamente reduzido, né? E aí você, palavra, alguma coisa que te faça lembrar. Porque senão você passa pela súmula igual eu passei agora ali pelo artigo 7º e não achei insalubridade e periculosidade. Porque não estava escrito periculosidade, estava escrito perigosas, né? Ó, não é válida a cláusula de acordo com a convenção coletiva de trabalho, fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública. Isso aqui sempre é fundamento, pessoal, por exemplo, para adicional de intra-jornada, né, que o horário de almoço não pode ficar abaixo do horário de 1 hora, né? Tem excepcionalmente uma previsão, mas a ideia é que as pessoas tenham pelo menos 1 hora para refeição, né? Bom, e aí aqui, eu particularmente na minha época eu preferia 1 hora de refeição do que 2 horas, né? Mas eu tinha 2 horas de refeição. É ruim porque você fica, enfim, se você tem uma refeição de 1 hora, você podia ir embora às 5 horas do serviço. Não, você acaba indo embora às 6 horas da tarde, né? Eu entrava às 7 horas da manhã e saía às 6 horas da tarde. É ruim, com 1 hora de almoço, eu sairia, enfim, às 5 horas da tarde, né? Seria melhor. Bom, aqui os percentuais também, gente, né? O artigo 611 da CLT, ele tem várias coisinhas, né, nesse sentido, que não pode reduzir, inclusive a hora extra, né, que vocês viram ontem não, naquele probleminha, seja qual for, tinha lá de 30% e muita gente não colocou aquela tese. Bom, olha só, agente diverso do apontado na inicial não retira o direito ao respectivo benefício. O que que é isso aqui? O agente nocivo, eu vou até colocar aqui, velho, agente nocivo, é que eu deixava incompletas as coisas para o aluno me perguntar, falava, o que que é agente diverso? Né? Agente nocivo diverso do apontado na inicial não retira o direito ao respectivo benefício. Aí eu acho que o que me faz mal enfim, é o frio aqui do local que eu trabalho, né? É insalubre o frio machuca e tal. Na verdade não é, na verdade não era o frio, o que me fazia mal era o produto que eu usava para limpar os frangos. Eu achei que fosse o frio que me fazia mal. Mas não, mas a roupa me protege bastante, então não é o frio que me faz mal, e sim o agente lá, que é o tipo do produto que eu limpo os frangos, que me faz mal, e eu não sabia. Então, o agente nocivo diverso do ponto inicial não retira o benefício respectivo, não retira o direito ao respectivo benefício, tá? Errei, não é o querosene, é o LM-Solopan, não tem problema. Porque a pessoa que faz o pedido, ela não tem como saber o que que faz mal para ela. Ela sabe que alguma coisa faz mal para ela. Ela acredita que seja tal coisa, mas ela não sabe. Coleta de lixo em banheiro público ou local de grande circulação também dá direito à insalubridade, tá? Na minha escola presencial, ia lá os alunos. Enfim, aí muita gente passando pelo banheiro, e aí a pessoa que limpava o banheiro tinha que ter direito de receber a insalubridade. E eu nunca paguei. Nunca paguei. Mas porque quem limpava também era eu, era minha mãe, né? É, a gente nunca pagou para limpar lá. Era tranquilo, né? Mas, enfim, seja como for, era um local que tinha grande circulação, né? E aí, enfim, acabava que teria direito a pessoa que fosse empregado de receber, né, adicional de insalubridade. Só que é interessante, né? Por exemplo, se a pessoa limpa a escola, ela não é empregada doméstica, porque o serviço dela, ele está ali vinculado ao lucro daquela empresa. Mas se a pessoa limpa uma casa, aí é doméstico. Ou diarista, né? Porque a diarista, vamos supor que ela vá à sua casa uma vez por semana. Todo domingo, toda segunda-feira ela vai, porque ela vai limpar o final de semana que teve lá, que é churrasco, né? Aí, enfim, aí tem lá um monte de gordura no chão, tem latinha de cerveja pra todo lado. Então ela vai limpar o banheiro também. E passou lá 30, 40 pessoas. Ela vai limpar, mas ela não tem direito à insalubridade, tá? Não tem direito à insalubridade. O mero fornecimento do equipamento de proteção individual também não retira o direito ao respectivo, ao recebimento do respectivo adicional. O empregador te fornece ali um protetor auricular.
É um negocinho para poder diminuir os decibéis do ruído que vai prejudicar a sua audição. O simples fato dele fornecer isso não retira o direito seu de receber o sinal de insalubridade. É por conta dos maus que vão ser causados a você. Aí o que acontece? Agora, se realmente o equipamento for suficiente para sanar todo o prejuízo, aí beleza, não vai ter mais direito de receber o adicional de insalubridade. Então ele te forneceu lá uma máscara para proteger do cimento. Você carrega saco de cimento nas costas. Se você não usar o equipamento de proteção individual, o cimento, com o passar dos meses, dos anos, ele vai petrificar o seu pulmão. O cimento ele vai colando na parede do pulmão e uma hora ele vai petrificar o seu pulmão. Ele não vai conseguir mais mexer para lá e para cá. Por isso que você vai cansar mais. Então o que acontece? Se o empregador fornece essa máscara, o simples fato dele fornecer essa máscara não retira o direito da pessoa que carrega o cimento receber o adicional de insalubridade. Não retira esse benefício, tá? Certo? É, Tem gente, pessoal, que tem mais resistência mesmo, né? Por exemplo, desse pozinho do cimento. Igual aquele caso da Boate Kiss lá, não sei se vocês lembram. Tinha gente que que morreu fácil e rápido com a fumaça que ingeriu lá na Boate Kiss. Não dava pra ver nada, não tinha pra onde ir e morreram lá dentro. Muita gente morreu. E teve gente que ajudou a salvar pessoas e morreram também. Por quê? Porque o cara, ele era muito forte, né? Não necessariamente de força mesmo, mas o pulmão dele era muito melhor que o dos outros. Ele conseguia entrar e salvar uma pessoa, e saía. Entrava, salvava outra, e saía. Então ele entrou e salvou 20 pessoas. Ele sabia o caminho, ele conseguia tirar as pessoas dele. Salvou 15, 20 pessoas. Aí a hora que ele acabou de fazer isso, aí ele começou a passar mal e ele morreu. Porque ele respirava mais fumaça lá dentro. E ele tinha mais resistência, né? Tinha gente que com duas, três tragadas da fumaça já caía, desmaiava e já era. Ele não, ele conseguiu entrar e sair várias vezes. Então, não é porque ele tinha resistência que ele não iria morrer, né? Ele salvou 20 pessoas, né, 20 e poucas pessoas, e mais morreu. Então, você vê que às vezes o equipamento de proteção individual que é dado pelo empregador, ele até te mantém com mais tempo de resistência a algum tipo de produto insalubre, mas ele não retira o direito ao respectivo adicional. Você continua tendo direito de receber o respectivo adicional, tá? Olha só, redução do som pode retirar o direito ao respectivo adicional. Agora, às vezes, né, você trabalha na Volkswagen, aí você trabalha na parte lá de construção de carros, e aí aquele monte de maquinário, vários robozinhos construindo os carros, e você tá lá. Você tem a proteção auricular, né? Só que, é, às vezes, né, o protetor, não, antigamente não era tão bom, não retirava o ruído. Agora não, agora retira o ruído. Então, além de ter aquele que coloca dentro do buraquinho mesmo, tem um por fora que é colocado assim, né? Bem fechadão, grandão. Quase um capacete. Aí realmente retirou mesmo o ruído, aí você não vai receber mais a insalubridade. Aqui também é interessante, né? O sol versus calor excessivo. Não necessariamente quem trabalha no sol, o pessoal vai receber o adicional de insalubridade, porque você pode trabalhar no sol coletando uvas lá no Rio Grande do Sul. Não é tão frio, desculpa, não é tão calor, né? E você está no sol. Do mesmo jeito, você pode estar no calor excessivo e não estar no sol. Você trabalha dentro de um container. Tem um container, e aí enfim, tem um ventiladorzinho dentro do container, o container fica no sol. O sol faz ficar fervendo dentro do container ali. Você fica ali trocando nota para lá e para cá no Porto de Santos. E você fica ali, mexendo com o pessoal com o trabalhador portuário. Eles vão lá, trocam, né? As pessoas que vão descarregar os containers vão sendo trocados. E o seu lugarzinho de trabalhar, para controlar isso, é um cantinho ali dentro de um outro container. O calor é excessivo lá dentro. Você pode receber o sinal de insalubridade. Tá bom? Se a empresa já paga a insalubridade, não precisa de perícia para ter que continuar pagando. Então a empresa sempre pagou a insalubridade por conta do agente insalubre, por conta dos agentes que estavam ali na empresa. Aí a empresa resolve fazer uma reforma. Ela suspende você, né? Ela suspende você. E o que é suspender você? Suspender você desculpa, suspender você. Não é suspender, desculpa. Ela não é uma suspensão, né? Que a suspensão é uma punição. Mas não é também dar licença, porque se ela te der uma licença, é porque você que pediu, mas tem alguma expressão assim, mas é como se é uma licença, acho que é uma licença de 30 dias, porque ela vai reformar a empresa. Ela reforma a empresa, e aí ela, a hora que volta, ela para de pagar a insalubridade, porque ela reformou, ficou mais limpinho o lugar, ela para de pagar a insalubridade, porque ela fala assim, o que dava insalubridade era a situação aqui da empresa, mas agora não dou mais. Mas na verdade não, o que dava direito à insalubridade era sei lá, o produto, a querosene, sei lá, o LM, o Solopan, o raio-x, o calor excessivo, era alguma coisa
Vai, trabalhava numa mecânica, um galpão gigantesco que não tinha aqueles circuladores de ar lá em cima. Aí agora fez a reforma na empresa, aí tem agora aqueles circuladores de ar. Tem, mas não adiantou nada. Colocou dois, é um lugar gigantesco, tinha que ter colocado no mínimo 10 para poder diminuir o calor excessivo. A empresa não fez corretamente aquilo. Então o que que vai acontecer? Você vai continuar tendo direito de receber a insalubridade, tá? Não vai mudar nada, beleza? Mas a empresa, enfim, ela e não precisa nem de perícia, porque ela vai continuar pagando. Local que não existe mais pode fazer com que o juiz dispense a necessidade de perícia. Obviamente, né? Você trabalha no local. Enfim, aquele local foi desapropriado, né? A prefeitura pegou, levou embora. Então, as pessoas que trabalhavam lá não têm mais. Elas foram transferidas para outro local. Não acabou o contrato de trabalho. Se tivesse acabado, quem pagaria as verbas decisórias seria a própria administração pública por conta, né, é, do fato do príncipe que eles falam, né, que a empresa ela só deixou de existir porque a administração pública ela disse que aquele local tinha que ser desapropriado. Então, a culpa da rescisão não foi do empregador, e sim da própria administração pública. Então, ela que vai pagar as verbas rescisórias. Mas vamos supor que isso não aconteça, que você só é transferido, tá? E aí você vai para outro local, ou realmente acaba o contrato de trabalho, não tem como fazer mais a perícia naquele local que você trabalhou. Mas, enfim, o juiz vai poder se valer ali de outras provas para atestar que realmente aquele local não é insalubre, certo? Aqui, por exemplo, você vai estar do lado de uma contestação, ou você vai estar do lado de um recurso ordinário pelo empregador. Porque o reclamante vai falar o seguinte, ó, não teve perícia e o juiz deu a sentença, mesmo sem perícia. Só que vai estar escrito lá que ele usou outros meios de provas porque o local não existia mais. Então você vai alegar isso no seu RO, né, ou nas suas contrarrazões de RO. É contra o reclamante, dizendo que tinha que receber insalubridade, né? E, e por não ter tido perícia, tem direito de continuar recebendo. Periculosidade é de 30% sobre o salário base. Isso significa que se você não tem um salário de R$ 2.000 e uma gratificação de função de R$ 500, os 30% irão incidir sobre os R$ 2.000, tá? Então, você tem R$ 2.000 e uma gratificação de função de R$ 500. O salário base, né, são os R$ 2.000, a periculosidade, o 30% sobre os R$ 2.000. Não é sobre as gratificações. Assim como no adicional noturno também, já expliquei também em outra oportunidade, o adicional noturno ele incide sobre o salário base, não é com os respectivos adicionais. Por exemplo, você começa a trabalhar, como eu disse, né, num barzinho às 6 horas da tarde. Das 6 às 10, você não tem adicional noturno. E das 10 para frente, você tem adicional noturno. Mas, tem que lembrar que é, você recebe a gorjeta. A gorjeta ela vai aumentar o seu 13º, as suas férias, né, ela vai aumentar, porque é a gorjeta, ela aumenta. Só que ela não vai aumentar o cálculo do adicional noturno. Então, assim, a gorjeta você recebe das 6 da tarde até às 10 da noite. Depois das 10 da noite, você continua recebendo gorjeta. Mas o valor da gorjeta, ele não vai aumentar o valor do cálculo do adicional noturno. O adicional noturno ele vai ser calculado em cima sobre o salário base, mas não vai ter o acréscimo do adicional noturno, tá? Empregados em bomba de gasolina, enfim, vão ter direito à adição de periculosidade. O intermitente também não é proporcional. Motoboy também é serviço periculoso, pessoal. Então, o engenheiro, os explosivos inflamáveis, eletricitários, bombeiro, segurança, essas pessoas todas, o motoboy, eles têm direito à adição de periculosidade, olha só. Não precisa nem de perícia, por quê? Porque na própria lei já está escrito que ele tem direito à adição de periculosidade. Motoboy, ir ao serviço de moto não caracteriza o respectivo benefício. Eu vou de moto no serviço, por isso que eu tenho direito à adição de periculosidade. Não, não tem. Você tem que realmente trabalhar com aquilo. Tá? A tua atividade fim tem que estar relacionada com o agente insalubre. A atividade fim tem que estar relacionada com o agente insalubre. Então, todo caminhoneiro que trabalha no caminhão tem direito adicional de periculosidade porque ele anda sempre com muito combustível no tanque? Não, não tem. Agora, o cara que carrega o combustível, aquele combustível que vai de um posto para o outro, aí esse tem direito adicional de periculosidade. Porque ele trabalha diretamente com o agente periculoso, que é o explosivo. Agora, o cara que é o caminhoneiro, o simples caminhoneiro, que tem ali 200 litros de combustível debaixo dele, no caminhão, esse não tem direito à adicional de periculosidade. Não é todo caminhoneiro que tem direito à adicional de periculosidade, tá? Motoboy, né? Ir ao serviço de moto não caracteriza o respectivo benefício. O segurança, né, de profissão regulamentada é aquela realmente específica, que vai ser do cara que trabalha numa empresa terceirizada para cuidar do fórum, para cuidar de um banco. Esse tem direito adicional de periculosidade. Não é o segurança do guardinha noturno que trabalha aí na sua rua. Esse aí não tem direito adicional de periculosidade.
tá? Imagina que você tem alguns pontos na cidade é, de guarda noturno. Você cobra lá 15, 20 reais por residência para cuidar do setor. Você é dono do setor A, do setor do bairro A, do bairro B, do bairro C. E aí enfim, você já consegue hoje pagar pessoas para poder ficar ali nos pontos, né, passando ali com a motinha e fazendo o barulhinho. E essas pessoas, pessoal, elas não têm direito adicional de periculosidade, porque não é uma profissão regulamentada. Assim como o segurança também, que fica no condomínio. O segurança do condomínio também não tem direito adicional de periculosidade, tá? A profissão regulamentada é realmente aquela que está com uma lei específica em si. Tripulante de avião, pessoal, não tem direito à periculosidade. Rafael, mas andar de avião é perigoso. Mesmo sendo perigoso andar de avião, pessoal, é muito mais perigoso andar de carro, tá? Carro tem acidente o tempo todo. Se você pesquisar na internet agora aí, você vai ver quantas pessoas por dia que morrem no acidente de carro. Agora, quando cai um avião, todo mundo fica sabendo, não importa onde esteja no mundo. Então você vê que não é todo dia que tem notícia de cair um avião. Então, matematicamente, não é tão perigoso andar de avião o quanto é perigoso andar de carro, tá? Então, quem é tripulante de avião, comissário de bordo, aeromoça, eles não têm direito adicional de periculosidade. Agora, e a pessoa que abastece o avião? A que abastece o avião, ela tem direito adicional de periculosidade porque ela está abastecendo o avião. Por esse motivo que ela tem direito adicional de periculosidade. Tá bom? Olha só, gente. Então, nós vimos aqui, ó, agora, né? Nem foi muita coisa, olha só esse pedacinho aqui da periculosidade. Começamos, na verdade, eu fiz uma breve recapitulação dessa remuneração aqui. Mas você nota que nós gastamos bastante tempo para falar disso aqui, ó. É bem simples, olha só, o pedacinho amarelo aqui. Na primeira fase a gente não gasta tanto tempo para falar da mesma coisa, né? E aí por isso que eu fico preocupado. É uma parte muito fácil que a gente acaba se deixando escapar na hora da prova, né? Não pode perder a pontuação, pessoal, nem a pau, né? Assim, coisa fácil você não pode perder a pontuação. Sabe o que vai acontecer para você passar na prova? A hora que você lê o enunciado, você vai saber que você já passou na prova já. Você vai ler e vai falar assim, isso aqui tá batendo. Pá, 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 pronto. Você vai rapidinho já ter certeza de que você está aprovado. Isso é gostoso. É gostoso quando acontece isso. Eu lembro quando eu li a minha peça, né? Eu li a peça, eu fui pro banheiro, né? Eu quis ir ao banheiro antes para poder molhar a nuca, olhar pro espelho e tal, ficar ali de boa um pouco. Aí eu voltei e falei, nossa, é essa, passei. Você bate o olho assim, ó. Aquilo que você lia no enunciado parecia que realmente você estava fazendo, né, um dos simulados que você fez, porque era igualzinho. Era igualzinho aquilo que estava no enunciado da banca com aquilo que eu fiz, né, por todo sempre. Era uma contestação, tinha adicional tinha prejudicial de mérito, preliminar de mérito, eu consegui ver a inépcia da inicial, facinho ali. Tinha reconvenção também. Então, a hora que você bateu ali, tem uma inépcia da inicial que você já viu. Tem a reconvenção que você já viu, já era, acabou a contestação. Acabou, porque, tipo, são as coisas mais difíceis, né, de você ver, né? A reconvenção é uma coisa diferente e a inépcia da inicial, porque o cara não colocou o pedido ou a causa de pedido, também é uma coisa diferente. Deveria ser fácil, mas acaba que a gente deixa escapar. E aí, a hora que eu bati o olho e vi as duas, eu falei, já era, é essa, tô dentro. Né? Então é assim, gente. É assim que acontece. Mas para esse momento chegar, tem que fazer 1000 vezes a mesma coisa, gente. Não tem jeito. Bom, aviso prévio, pessoal. O que que é o aviso prévio? O aviso prévio é aquele comunicado, né, de que você não tem mais uma relação de emprego com o seu empregador. Ele vai falar, ó, você está me demitido. Hoje, dia 13 de setembro, e acabou o seu contrato de trabalho. Aviso prévio. Aí, gente, aqui, a minha preocupação é boba, mas a gente cai, né? Então você foi mandado embora hoje, 13 de setembro, 13/9/2025, certo? Bom, o aviso prévio trabalhado, ele também te dá uma certa dificuldade. Por quê? Porque você pode ir embora 2 horas mais cedo todos os dias, ou não trabalhar os últimos 7 dias. De qualquer forma, vai ficar anotado na sua carteira de trabalho que você foi mandado embora dia 13 de outubro de 2025. Então, isso aqui é interessante porque se eu fui mandado embora dia 13, 7 dias a menos dá dia 6. Então, eu trabalhei até o dia. Então, olha só, eu fiquei trabalhando, aviso prévio trabalhado, eu fiquei trabalhando dia 13 até o dia 6/10/2025. O trabalhado foi até essa data, mesmo, foi até essa data aqui. E aí, se você olhar e prestar bastante atenção, mesmo o trabalhado parou antes. Mas não, gente, é porque a pessoa optou pelos últimos 7 dias para que ela não vá trabalhar nos últimos 7 dias. Então a anotação da CTPS continua sendo dia 13/6. Tá? Isso significa o quê? Que o empregador tem até o dia 23 até o dia 23/10 para pagar as verbas rescisórias.
certo? Esse é o aviso prévio trabalhado, tá bom? Esse é o aviso prévio trabalhado. O indenizado, pessoal, também existe. O aviso prévio indenizado. O trabalhado te dá aquela dor de cabeça ali, que eu tenho medo de você errar. Agora, o indenizado, de qualquer jeito, ele é fácil, né? Mas é aviso prévio também. O indenizado, 13/10, vai ficar anotado na carteira de trabalho 20. Vai ficar anotado na carteira de trabalho. Ô, caralho. 13/9, vai ficar anotado 13/10, né? E você tem até o dia 23/10 para receber as verbas rescisórias. O que acontece é que a prova ela te cria um enunciado que te dá trabalho. E aí o enunciado que eles criam te dá essa dificuldade. Qual que é? É assim, tá lá escrito, né? Que a Ana, ela ficou vendo o que estava acontecendo na empresa e quando o Asdrubal foi demitido. O Asdrubal foi demitido no dia 13 de setembro. E aí, enfim, ele voltou depois do aviso prévio, chegou lá e em 10 dias ele acabou recebendo as verbas acessórias. Ela viu que isso aconteceu. Aí ela também, passado um certo tempo, ela também é demitida. Ela também é demitida e aí ela acaba voltando depois de 10 dias para receber também as verbas, assim como, melhor dizendo, vai o Asdrubal, ele foi demitido, mas ela não viu o ato da demissão, porque ele ficou fazendo aviso prévio trabalhado. Então ele trabalhou ali os 30 dias saindo 2 horas mais cedo. Ela não sabia por quê, mas ele foi embora. Aí depois de 10 dias ele voltou e recebeu as verbas rescisórias. Quando foi a vez dela de ser demitida, ela voltou depois de 10 dias, né? Só que no caso dela era aviso prévio indenizado. O empregador mandou ela embora, não queria mais olhar pra cara dela. Mandou ela embora. E aí, depois de 10 dias, ela voltou para receber as verbas rescisórias. Falou: não, eu não tenho que pagar agora as verbas rescisórias, tem que pagar 10 dias após o final do contrato de trabalho. E na cabeça dela, o final do contrato de trabalho é o último dia que ela trabalhou, assim como o Asdrubal também foi. Só que o Asdrubal, ele tinha sido demitido dia 13/9, ficou 30 dias trabalhando no aviso prévio, trabalhar até 13/10, e ele voltou 10 dias depois para receber as verbas rescisórias. E ela não. Ela foi demitida 13/9 e ela voltou já dia 23/9 para receber as verbas rescisórias, porque na cabeça dela foi o último dia que ela trabalhou, mas não era aviso prévio indenizado. Então, no aviso prévio indenizado, 40 dias para você receber as verbas rescisórias, mas não é que são 40 dias, né? São 10 dias do mesmo jeito, tá? Então, gente, isso aqui também é uma tese bem interessante e não é difícil, né? Na verdade, não tem nada difícil, cara. O que acontece é que são muitas coisas fáceis. Muitas coisas fáceis, esse é o problema, né? O que eu achei interessante hoje aqui foi comentar sobre esse aviso prévio trabalhado, que nos últimos 7 dias você não vai. Então, esse você podia talvez se assustar. Você não vai os últimos 7 dias, aviso prévio trabalhado, você acha que vai contar a partir daquele dia ali. Não. Vai fechar o mês do mesmo jeito. Bom, vamos lá. As verbas rescisórias devem ser pagas 10 dias após o término do contrato de trabalho, independente de ser normal ou proporcional. Também tem essa história aqui também, né? Tipo, o aviso prévio proporcional, vamos supor que você está numa empresa já há 5 anos. Então ele vai aumentar 15 dias no aviso prévio. Então, olha só que loucura. O teu aviso prévio é de 45 dias. Então, a empresa tem 55 dias para pagar as verbas rescisórias. Ela não tem 40 dias só, não. Tá? Tem que tomar cuidado com isso também. O cara tá 6 anos na empresa. Então, 6 anos, 6 vezes 3, 18. Então, ele tem 30 dias de aviso prévio normal, mais 18 dias de aviso prévio proporcional. Então, se você for mandado embora com aviso prévio indenizado, a empresa tem ainda 58 dias para pagar as verbas rescisórias. Tá? Espero que vocês estejam aí, gente, ouvindo o que eu estou dizendo. Certo? Olha só, se você trabalhar 11 meses, você tem normal 30 dias de aviso prévio. Se você trabalhar um mês, 10 dias, 3 meses, 5 meses, até o primeiro ano, até completar o primeiro ano, você tem direito somente a 30 dias de aviso prévio. Agora, o proporcional, aí ele vai aumentar, né? 3 dias por cada ano completo. 13 meses já dá direito, né? O aviso prévio normal é 30 dias. E o proporcional, que é o 30 mais os 3 que passou o mês completo, né? Aí aqui vai, eu fiquei brincando aqui, né? Esses números aqui. Eu já não lembro mais a ordem desses números que eu coloquei aqui. Mas, enfim. Não sei mais o que que é esse aqui, 23, acho que era 23 meses, né? 23 meses, ainda não deram 2 anos, né? Então, continua sendo aviso prévio normal 30 dias, aviso prévio proporcional mais 3 dias. 25 meses, já deu, o normal já deu 30 dias, né? E 25 meses são 2 anos completos, né? Acima de 24 anos, acima de 24 meses, então aqui são 6 dias de aviso prévio proporcional. A multa, né, diminuição de 2 horas diárias ou 7 dias corridos, esse aqui é o aviso prévio, né? Não é a multa, não, desculpa, a multa é 477, não é 487. Então, esse aqui é o aviso prévio trabalhado. O aviso prévio indenizado conta como tempo de efetivo serviço, né? Então, consequentemente, reflete nas verbas e no prazo prescricional também, pessoal. Isso aqui também é importante. Se for contar lá uma tese
de prescrição. Isso aqui também é fácil, mas só se você estiver aí desse lado aí prestando atenção. Senão não é fácil na hora da prova pra você achar a resposta, né? Você tem que ter dado uma atençãozinha mínima pro assunto para que ele faça sentido para você e você não deixe escapar essa tese na hora da prova. Assim como eu falei ali em cima do aviso prévio proporcional, né? Aqui é o seguinte, se você for mandado embora hoje e tem 48 dias de aviso prévio, o prazo de 2 anos para entrar com a reclamação trabalhista só conta depois do 48º dia, tá? Olha só, 48 dias. 13 de outubro, mais 15 dias, dá 28 de outubro. Então começa a contar o prazo de prescrição somente no dia 29 de outubro, começa a contar o prazo, né, de 2 anos para o cara entrar com a reclamação trabalhista, tá? O aviso prévio também. Então, ele proporcional, ele reflete também no prazo de prescrição, tá? Isso aqui é bem simples, mas tem que tomar cuidado. Pode ocorrer justa causa durante o período de aviso prévio também, gente. Então, você está de aviso prévio trabalhado, vai receber 13º proporcional, vai receber as férias proporcionais, tá tranquilo. Só que aí você tá nervoso com o empregador, aí você concorre com ele deslealmente. Você começa a anotar os clientes e começa a fazer proposta por fora. Aí você faz móveis planejados, você é empregado numa empresa que faz móveis planejados, e você começa a anotar o nome dos clientes que estavam ali fazendo somente o orçamento, e você coloca um valor bem mais reduzido, concorrendo deslealmente com o empregador, dentro do período de aviso prévio. Pode mudar o tipo da demissão, de sem justa causa em demissão por justa causa, e você vai perder, o 13º, vai perder as férias, você vai se ferrar. Pode ser afastado pelo INSS também. Olha só, se acontecer de você ser afastado pelo INSS, pessoal, no aviso prévio trabalhado, mesmo você já estando demitido, se ficar machucado por mais de 15 dias, quando você retornar, você vai ter direito à estabilidade, tá? Mesmo se você se machucar durante o período de aviso prévio trabalhado, né, você vai ter direito adicional à instabilidade, não, desculpa, à estabilidade, certo? Isso é bem interessante. Até no contrato de trabalho temporário também, muito, muito bosta isso, né? Você contratou um cara para trabalhar por 60 dias. Aí ele se machuca dentro desse período e fica machucado por mais de 15 dias. Ele vai ter estabilidade por 12 meses. Não vai poder ser mandado embora. Por 12 meses ele tem essa estabilidade. Não pode ser mandado embora nem a pau. Ó, mas pode. Mas o que acontece com o aviso prévio? Se for um aviso prévio indenizado, se for aviso prévio indenizado, se ele se machucar na casa dele jogando bola, o filho dele brincando na escada, ele não vai ter direito à estabilidade. Então ele volta pro serviço. E aí? O que acontece com o aviso prévio? Nada, só acaba os dias. Porque ele já foi demitido mesmo, tá? Então você tá de aviso prévio indenizado, você se machuca na sua casa jogando futebol com seu filho. Você já tinha passado já 20 dias de aviso prévio. Quando você voltar, você vai cumprir o quê? 10 dias de aviso prévio. Mas é o aviso prévio, na verdade, o voltar, né? Não é voltar, você vai continuar na sua casa, porque você está agora de recebendo auxílio doença comum. Então você se machucou na sua casa, já passou 20 dias de aviso prévio. Na hora que você começa a receber o benefício previdenciário do auxílio doença comum, porque o aviso prévio quem paga é o empregador, não é o INSS. Então você trabalhando você está na sua casa, né? Porque você está de aviso prévio indenizado. Machucou? Machuquei. Você, na verdade, a pessoa nem sabe disso, né? Olha só que bosta, né? A pessoa não sabe disso. Machucou em casa, não sabe que tem esse benefício previdenciário para receber, que é o auxílio doença comum, do mesmo jeito. Então, está de aviso prévio comum. Se machucou no aviso prévio comum? Se machucou. E aí? Se ela souber esse direito dela e ela ir até o INSS, ela vai começar a receber o auxílio doença comum. Quem paga é o INSS, não é o empregador. Aí, a hora que acabar o benefício, que durou 5 meses, 6 meses, não importa quanto tempo que dure, a hora que ela voltar, a hora que ela deixar de receber o benefício, ela vai receber mais 10 dias só de aviso prévio indenizado do próprio empregador, tá? Se fosse machucado mesmo, pessoal, né, aí seria auxílio doença acidentário, e aí, consequentemente, teria direito de estabilidade. Saio com 15 dias e fico 30 afastado, fica faltando 15 dias, né? Isso aqui, simples assim. Ó, saí 15 dias, machuquei, fiquei afastado recebendo auxílio doença comum por 30 dias, a hora que eu voltar, só falta os 15 dias. Salvo no auxílio doença acidentário, né, no curso de aviso prévio. Por quê? Porque aí você vai ter direito à estabilidade. Possível a recontratação no curso do aviso prévio, havendo concordância de ambas as partes. Enfim, você mandou embora o Asdrubal, e aí no meio do aviso prévio você falou assim: ah, você não quer voltar, cara? Aí ele pode voltar, né? Ele pode voltar, não tem problema nenhum. Certo? Beleza, gente? Então, olha só, nós vimos aqui todo esse período aqui, esse pedacinho, aviso prévio.
falou devagarzinho, aviso prévio, né? Falou do adicional de insalubridade e periculosidade também bem devagarzinho, né? Falamos aqui, hoje não, né? Mas falamos da adição das horas extras, falamos também da remuneração, que é tudo que integraliza a base de cálculo, tá? Tem uma lógica aqui que é bem importante. Dano moral, não cheguei a falar com vocês nessa aula lendo isso aqui, mas já vimos que é bem fácil também, não tem dificuldade no dano moral. Agora, no caso de jornada de trabalho, eu não tenho certeza se eu falei de jornada de trabalho, eu vou confirmar lá, na minha outra aulinha. Não lembro de verdade, de cabeça. Eu sei que nós falamos sobre o vínculo empregatício. Então, nós começamos aqui no empregado, fomos falando, 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 falando. Vou conferir na aulinha lá quanto que eu falei disso aqui. Falei, 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 falei. Acho que bem até aqui e tal. Não lembro de cabeça até onde que eu fui. Deve ter vindo até aqui, essa parte em cinza aqui. Deve ter vindo até aqui. Mas, em todo caso, interrupção eu não falei ainda do contrato de trabalho. E talvez eu não tenha falado realmente de jornada de trabalho, não sei. Acho que eu não falei mesmo de jornada de trabalho. Tá? Gente, vamos fazer um intervalinho agora, 10h10. A gente volta 10h30, tá? Vamos parar um pouquinho. Gente, vamos continuar aqui então, né? É, bom, até aqui em cima eu acho que eu não comentei sobre a interrupção do contrato de trabalho, né? Interrupção do contrato de trabalho. Enfim, isso aqui simplesmente são situações em que o empregador ele vai pagar o salário mesmo a pessoa já tendo, mesmo uma pessoa não tendo trabalhado, tá? Também é fácil isso aqui, não tem muita dificuldade, mas eu acho que a gente já conversou sobre isso aqui. Descansamos na remunerado, que é final de semana, feriado, férias, né? Aí os dias de atestado também, né, que a pessoa consegue, tá bom? Greve do próprio empregador, que ele fecha a empresa. Interdição da empresa, né, o período que ele faz a empresa ficar fechada, enfim, alguma coisa de um fiscal da prefeitura. Esses períodos que a empresa está parada, o empregador tem que pagar, né? Na verdade, a gente pensa em empresa, mas a gente pode pensar no restaurante também, né? O empregador tem que pagar, certo? Bom, e aí os prazos estão estabelecidos no artigo 473 da CLT. Acho que nós fizemos uma questão, por isso que eu acabei comentando, né? Nós lemos lá, aqui, os dias, para tomar cuidado. Quando que é dia consecutivo, quando que é dia útil, tá? Tem que ficar esperto lá com essa leitura de dias úteis, tá bom? Certo? Por exemplo, para você fazer o seu cadastro no título de eleitor, são dias úteis, mas também podem ser consecutivos, tá? Então teve uma época aí que o pessoal teve que fazer um novo cadastro e tal, aí o pessoal usou até o sábado lá. Mas assim, geralmente é dia útil que o fórum, né? Que o fórum não, que o judiciário eleitoral funciona, né? De segunda a sexta. Então, se você tem que tirar sua carteira, né, de eleitor, seria dia útil, tá? Agora aqui, pessoal, também é coisa boba, né? O professor tem direito a 9 dias de descanso no caso de casamento e no caso de falecimento de cônjuge, certo? Então, esse de ente querido, não somente cônjuge. Então, é uma coisa que a gente acaba errando lá da prova. Já vi também de aluno reprovar por causa disso aqui. Não encontrou escrito que o professor tem ali 9 dias de descanso, tá? Para doação de sangue também você tem direito a descansar, né? Seleção para o quartel, no caso para o serviço militar obrigatório também você tem direito a descansar. Para fazer prova de vestibular, estar em juízo, esses dois aqui estão grifadinhos por conta de que vestibular não é prova de faculdade, né? É prova para entrar na faculdade, é diferente de prova da semana de provas da faculdade. Estar em juízo também é algo, enfim, que você vai à audiência de manhã, às vezes não precisa você faltar à tarde. Representação sindical também. Consulta médica do filho, lembrando também que vocês fizeram uma questãozinha, né? E aí alguém conseguiu raciocinar sozinho. Isso que eu falo, o legal de fazer exercício é isso. Alguém conseguiu pensar, pô, mas homens e mulheres são iguais perante a lei. O aluno não conseguiu colocar que a lei não faz distinção, mas ele está dizendo que a Constituição não faz distinção. Então você mostra o artigo 473, mostra que a pessoa pode descansar, né? E, desculpa, ela pode acompanhar o filho. E como a lei não distingue homem de mulher, e a Constituição ela impede essa distinção, então você pega e alega que a falta do pai também para acompanhar o filho, vindo médico, não é uma falta injustificada, é uma falta justificada e tem direito à interrupção do contrato de trabalho, certo? Gente, interrupção do contrato de trabalho não é suspensão, tá bom? A suspensão do contrato de trabalho acontece quando você não trabalha também, só que você não vai receber e não vai contar como tempo de serviço também. O auxílio doença comum, por exemplo, ele não conta como tempo de serviço, certo? Auxílio doença acidentário conta como tempo de serviço, porque a pessoa está incapacitada de trabalhar, realmente, tá bom? Então a suspensão é isso. Olha só, é uma coisa interessante que a aposentadoria por invalidez, ela é uma suspensão do contrato de trabalho, não é uma interrupção e não é uma extinção,
A interrupção, obviamente, que não é. Suspensão é por conta da previsão, tá? Mas nota que não é uma extinção do contrato de trabalho. Mantém os benefícios de plano de saúde. Isso aqui tá junto aqui, tá? Mas é legal lembrar disso aqui na hora da prova, pessoal. Muita correria, né? Tudo que você souber que já te agrega bastante valor bem rapidinho é bem legal. Suspensão do contrato de trabalho pode durar por no máximo 30 dias. É o período que o empregador suspende você, você não recebe. É uma punição. Essa suspensão é uma punição que acontece pela falta que você veio a praticar dentro da empresa. O empregador podia ter te mandado embora, mas ele escolheu te suspender. Ele podia ter te divertido, mas ele escolheu te suspender. Tá? Então ele que escolhe o tipo da punição. Puniu, a punição é suspensão do contrato de trabalho. Você que fez uma concorrência desleal dentro da empresa. Ele te suspende por 30 dias. Imagina que a sua comissão seja muito alta. Você vende placas de energia solar. Então você pode ganhar ali R$ 3.000 no mês ou pode ganhar R$ 40.000 no mês. Né? Então, você pode ganhar muito. E aí, se o cara te suspende por 30 dias, você fala assim, cara, esse empregador, esse empresário, ele é bem esperto. Eu acho que eu não vou conseguir roubar os clientes dele. Eu acho que é melhor ficar na minha. Eu acho que é melhor ficar na miúda aqui. Porque se eu fizer merda, eu vou perder esse serviço, né? E além de perder esse serviço aqui, eu não vou conseguir concorrer com ele mesmo deslealmente aqui, nem fora daqui. Então acho que é melhor ficar quieto. E você está perdendo ali uma comissão de 30 40 mil reais no mês, né? Então é um valor alto que você está perdendo. E eu estou comentando isso porque é uma comissão, né? A gente fica pensando sempre na suspensão do cara que ganha o salário mínimo, dois salários mínimos, R$ 5.000 por mês. Mas não tem o cara que ganha por comissão. E o cara ganha por comissão, ele vai ficar sem um valor ilha alto, né? Imagina, você é um corretor de imóveis, mas você é um corretor de imóveis empregado. Então você vai ficar sem aquela comissão de 6% do valor de uma casa, ali, da casa que você vendeu e tudo mais, né? Você vendia duas casas por mês, e aí? Né? Então essa suspensão, ela fica sem remuneração, sem contagem como tempo de serviço, tá? E obviamente você não vai estar trabalhando. Aí tem que tomar cuidado, pessoal, de que o auxílio doença acidentário e o serviço militar obrigatório, o contrato ele está suspenso, mas conta como tempo de serviço e há depósito do fundo de garantia por tempo de serviço também, tá? É muito importante isso daqui. No auxílio comum não tem o depósito do fundo de garantia por tempo de serviço. Agora, a contagem como tempo de serviço eu não sei, né? Eu estou confuso agora. Auxílio comum acho que conta como tempo de serviço também. Mas é porque se você se machucou, né? Também você está impossibilitado de trabalhar, né? Acho que eu falei besteira aqui em cima. Então, no auxílio comum também conta como tempo de serviço, que não tem o depósito do FGTS, tá? Beleza, carinhas? Jornada de trabalho, pessoal. Jornada de trabalho, 8 horas diárias e 44 semanais. Essa regra aqui é muito importante. Por quê que é importante? Porque você pode pensar que você encontra um contrato de trabalho, que o cara trabalha 15 horas na segunda, 15 horas na terça, e aí na quarta ele trabalha somente 14 horas. Ah, é melhor uma jornada desse jeito? Igual o pessoal quer acabar com aquele 6 por um lá? O 6 por um, pessoal, você pode concordar ou não concordar, é, mas tem as horas para trabalhar, né? Então, eu sei que é difícil, mas e aí? E os horários, né? Quantas horas que o cara vai trabalhar? Ele quer trabalhar quanto para poder ganhar um salário? Porque assim, beleza, ganhar um salário mínimo é muito pouco mesmo. É pouco para quem recebe, muito para quem paga, mas 6 por um ainda dá uma divisão de horários. Agora, porque, por exemplo, como é que eu vou dividir essas 44 horas semanais? Qual que é a melhor forma de dividir? Né? Seria 6 por um. Agora, se eu reduzir aqui para 30 horas semanais de serviço, então a pessoa ela quer trabalhar ali das 7 da manhã até meio-dia, vamos supor, que ela queira só fazer isso. Aí beleza, ainda assim, né, das 5 horas segunda a sexta, ainda tem o sábado. Trabalha bem menos, né? Seria bom se assim fosse possível, né? Receber um salário cheio, né? Mas é difícil mesmo, realmente. Algumas brigas, né, sociais, elas têm um impacto lógico, mas também é difícil na lógica, né, da empresa, né? Isso é complicado, né? É difícil. Mas só estou comentando por conta do horário, né? Pessoal, trabalhar assim, vou acabar com a jornada de 6 por um. Tá, então coloca 3 por 4. Você trabalha 3 dias na semana e descansa 4. E aí, beleza, você trabalha de 15 horas na segunda e 15 horas na terça. Difícil, né? Tolerância, pessoal, de 5 minutos. Isso aqui é 5 minutos de entrada, 5 minutos na saída, né? É a tolerância que tem, porque ninguém é impossível, humanamente impossível você chegar no mesmo horário por vários anos, tá? Então você chega, é impossível chegar no mesmo horário por vários anos, tá bom? Então, tolerância de 5 minutos na entrada, 5 minutos na saída. Então você chegou no serviço hoje 7h27. Amanhã você chega às 7h32. Seu horário de entrar é 7h30. Então é normal isso. Tá bom? Essa tolerância de 5 minutos, pessoal, se ultrapassar 10 minutos, os 10 minutos, eles vão ser considerados como desconto ou como hora extra, tá? E os 10 minutos inteiros, cheios. Horas em Tinder, né? O trajeto casa, trabalho, trabalho, casa, o deslocamento, né? Não é considerado como tempo de serviço à disposição do empregador, tá?
Saúde bem. Não é considerado. Eu falei assim, cuidado com a babá. É porque a babá, pessoal, ela às vezes ela é buscada em casa, né? Então, buscar a babá em casa. Buscar a babá em casa, e aí ela sendo babá, ela acaba no caminho cuidando do nenê. Pô, se no caminho ela está cuidando do nenê, ela está no deslocamento, casa, trabalho, trabalho, casa. Mas ela está trabalhando já dentro do carro, né? Então aí o trajeto é computado como jornada de trabalho, certo? O trajeto aqui faz sentido ele ser computado como jornada de trabalho. Beleza? Acidente no trajeto casa, trabalho, trabalho, casa é considerado como acidente de trabalho, assim como no horário de almoço, né, pessoal? Se você se machucar no horário de almoço, também é considerado como acidente acidentário. Se você ficar machucado por mais de 15 dias, dá direito à estabilidade também. Atividades particulares não contam como tempo de serviço, tá? Se você ficar esperando a chuva passar, esperar uma violência lá fora passar, se você ficar na igreja, se você ficar estudando, né? Obviamente. Tudo isso aqui que você faz não é considerado como tempo à disposição do empregador. Ela faria a troca de roupas. A troca de roupas. Peraí, deixa eu lavar o rosto que eu não paro de espirrar, peraí. A troca de roupas, se for essencial, que seja feito dentro da empresa, aí conta como tempo de serviço. Agora, se você consegue trocar em casa e não muda nada, aí. Ô, trem, peraí. Bom, gente, aí aqui eu caí, né? No trabalho por tempo parcial. O trabalho por tempo parcial já é algo que você pode colocar no contrato de trabalho, né? E aí as jornadas são diferentes mesmo, já não é 8 horas diária e 44 horas semanal, tá? Isso aqui já é uma coisa, enfim, que você pode inclusive pagar menos do que o salário mínimo para pessoa que trabalha com você. Até 26 horas tem direito a realizar 6 horas extras, então você trabalha 26 horas no contrato, né? Porque você vai colocar no contrato a quantidade de horas. Lembrando que horas extras não podem ser pré-contratadas. Isso significa que você não pode colocar ali que a pessoa vai fazer automaticamente sempre 1 hora extra por dia. Não pode. Mas ela pode realizar 6 horas extras. Ela pode. Então, tecnicamente, ela faz um contrato de 26 horas, ela trabalha 5 horas e 12 minutos por dia, né? Hum. E no final da semana, ela acaba não trabalhando. Mas ela pode fazer 1 hora extra se for necessário, tá? Controle de jornada, pessoal. Na verdade, continuando aqui, né? De 27 a 30 horas não pode fazer hora extra. Se no seu contrato tem até 26 horas, você trabalha 12 horas por semana, 15 horas por semana, 20 horas por semana, 25 horas por semana, tudo isso permite que você faça hora extra. Agora, se você trabalha 27 horas no contrato, o seu contrato é de 27 horas, se você fizer 1 hora extra por dia, já vai dar o total de 33 horas, 34 horas, aqui até 36 horas. Aí 36 horas já fica muito perto das 44, das 40 horas semanais, ou das 44, né? Então já não justifica mais, não é mais justo a pessoa poder fazer esse trabalho por tempo parcial, porque a justificativa do trabalho parcial
é eu contratar alguém para trabalhar na minha empresa, ou na minha casa, contratar a pessoa para trabalhar menos horas por dia, né? E aí eu consigo pagar o salário dela. Beleza. Então eu consigo ter um contrato por tempo de trabalho determinado, parcial, e eu consigo tocar minha empresa, né? Às vezes eu preciso disso, preciso daquilo. Eu não conseguiria pagar um salário cheio, mas um pouco eu consigo pagar. E aí? Pô, beleza. Mas se eu já faço esse trabalho parcial para pagar pouco e eu começo a jogar hora extra em cima, já fica muito perto do normal, né? Hum, Só para que eu saiba aqui, pro meu controle, pessoal. Esse assunto todo aqui que eu tô comentando, todas essas conversas aqui, vocês de 0 a 100, assim, vocês viram na primeira fase, né? Estão vendo agora novamente. Quanto que vocês acham que controla? Tipo, quanto que vocês conseguem ler esse Word de ponta a ponta e saber tudo que tem nele? Ou não? Ou vocês é, é, tem coisa que vocês não sabem? Deixa eu ver. Veja, pessoal, certinho os pedaços que vocês têm dificuldade, tá? Porque a gente ganha tempo. Se a gente dominar isso daqui, é bom. Sim, dominar que eu falo é dominar mesmo, sabe? Porque assim, se você vê várias vezes a mesma coisa, na hora da prova é muito mais rápido você pensar na tese, entende? E aí é um juro sobre juro, e automaticamente outras coisas você também vai conseguir pensar rápido, tá? Então é bem interessante a gente ter essa linha de raciocínio, tá? Tipo, dominar mesmo, tem que dar um jeito de dominar isso aqui tudo. Bom, vamos lá. Controle de jornada, a empresa tem que ter quando ela tem acima de 20 funcionários, ela tem que ter um cartão de ponto. É obrigatório o cartão de ponto. Se ela não tiver o cartão de ponto acima de 20 funcionários, o ônus de comprovar que os funcionários não fazem hora extra é dela. Porque geralmente você comprova aquilo que constitui o seu direito, né? Então, se eu estou pedindo horas extras, eu que tenho que comprovar que eu fiz horas extras. Mas se eu estou dizendo que eu tenho direito às horas extras e o meu empregador não tem controle de ponto, ele que dá um jeito de falar que eu não fiz horas extras, porque eu fiz horas extras, né? Então é complicado. O empregador acima de 20 funcionários ele tem que ter. Só que, ó, olha só, aqui é em cada estabelecimento, em cada prédio, né? Por quê? Porque eu tenho 10 farmácias. Cada farmácia eu tenho 15 funcionários. Olha só, eu tenho 150 funcionários, eu não tenho que ter cartão de ponto em nenhuma delas, certo? Beleza? De que tem as súmulas de horas extras, né? 291, 115, 376 e tal, que acho que são importantes. Uma coisa que eu tenho dificuldade, não é, mas é talvez fácil, né? É sobre o salário, que engloba todos os direitos. Eu não entendi mesmo, a dúvida. Mas depois manda no WhatsApp, tá? Assim, o que que é o salário? O salário é uma base para calcular 13º férias, né? E FGTS. É isso que é o salário. Na verdade, é uma coisa que o cara recebe, mas o que ele recebe é remuneração, né? Tudo que ele recebe é remuneração. E toda remuneração se torna salário? Sim, em regra sim, mas tem remuneração que não se torna salário. Por exemplo, a matrícula que o seu empregador pagou para você não integra o salário. Mensalidade, plano de saúde, plano de previdência privada, essas coisas são remunerações que não integram o salário, ou seja, não vão aumentar o valor de 13º de férias e de FGTS. É só isso. Rafael, você consegue me falar quais são especificamente as coisas que integram o salário? É, não, mas a lógica é que você entenda que, em regra, tudo integra o salário, quando não for direito social. Os direitos sociais não integram o salário, né, que é aquelas coisas que são dadas pelo empregador por mera liberalidade também. E aí também tem que verificar o que ele para e pelo, né? Se aquilo for algo que é dado para trabalhar, como contraprestação, desculpa, para trabalhar é que é essencial para o trabalho, não integraliza a base de cálculo. Agora, se for uma contraprestação pelo trabalho, aí integraliza a base de cálculo. Né? Integralizar a base de cálculo é elevar o valor, é uma base que vai elevar o valor das coisas, é a base do cálculo para saber quanto ganha disso, daquilo outro. Né? Não sei se era, não deve ser essa a pergunta não, mas é só isso, gente, é só qualquer coisa que entra no bolso do cara, aumenta os valores, tá? Igual o cálculo que eu fiquei fazendo aqui de adicional noturno. Você conseguiu entender? É sobre o salário base.
Então, se você conseguir entender, beleza. A hora aí, a gorjeta, ela aumentou o valor do cálculo do adicional noturno? Não, não aumentou. Por quê? Porque a gorjeta ela não integraliza a base de cálculo para fins de adicional noturno. Ah, quando você recebe hora extra da empresa, então você trabalhou lá, enfim, das 6 da tarde até as 4 da manhã, muitas horas de horas extras. O valor da hora extra, esse valor da hora extra, sim, quando você calcular a gorjeta, não vai aumentar o tamanho do valor da hora extra. A tua hora normal são R$ 10 a hora que você ganha. E aí a gorjeta vai para R$ 15. R$ 10 a hora, fora a gorjeta. A gorjeta aumentou para R$ 11 a hora, R$ 12 a hora, mas o cálculo vai ser em cima só de R$ 10, tá? A periculosidade também, em cima do salário base. Bom, turno de revezamento, isso aqui tem várias súmulas importantes, pessoal, tá? Essa aqui é que eu tô sem índice emissível, eu vou precisar comprar um Vadmeco também, porque tem bastante coisa importante aqui. Eu emprestei uma vez e não lembro mais para quem emprestei. Tô sem. Turno de revezamento, pessoal, é bem legal isso aqui, tá? Por quê? Porque o turno de revezamento é aquela jornada que é diferente, né? Você não trabalha ali as 8 horas diárias e você recebe o salário cheio. Aqui em cima, ó, você faz contrato por tempo parcial, a hora que é a hora cheia, mas você não recebe realmente um salário cheio no mês, você recebe um salário parcial. Uma pessoa que trabalha 44 horas por semana, ela tem que receber mais do que uma pessoa que trabalha 26 horas por semana, se for no mesmo tipo de serviço, né? Na mesma categoria profissional. Então é normal, eu sou um mecânico que trabalha 44 semanais. Você é um mecânico que trabalha 26 horas semanais. Quem que vai ganhar mais? Né? Ah, Fred, depende da qualidade do cara. Lógico que depende da qualidade do cara. Mas vamos pensar nas mesmas condições, de trabalho, de profissionalismo, de responsabilidade, né? Os dois pessoas iguais. Ah, ninguém é igual. Então vai tomar no seu cu. Né? Mas a base é, se os dois forem tiverem equivalência, obviamente, pessoal, quem trabalha 44 ganha mais do que quem trabalha 26, tá? Beleza. Só que aí, a hora que a gente chega no turno de revezamento, o turno de revezamento ele já é criado por conta de que, mesmo a pessoa trabalhando menos horas, ela tem que receber como se ela tivesse trabalhado todas as horas da semana. Justamente por conta da condição social, do círculo social que ela vai viver, né, e do tipo de vida que ela vai ter. Porque se você trabalhar todos os dias à noite, é difícil já. Mas, imagina que você trabalha numa pizzaria, você entra às 7 horas da noite, 6 horas da tarde. Então você entrou às 6 horas da tarde e saiu 1 hora da manhã. Beleza, então você trabalha todos os dias, né, das 7 a 1. Então você trabalha 5, 6 horas por dia. Não é muita coisa. Então é tranquilo. E é de noite, você tem, de certa forma, condições de trabalhar de dia também. É um serviço bom para você ter. É cansativo, né? Porque é à noite sempre, mas é um serviço bom que você pode ter. Beleza. Só que esse caso em si é um horário só. Então você consegue fazer uma faculdade de manhã, você consegue fazer um curso de manhã, um curso à tarde, fazer parte de um projeto social. Você pode fazer várias coisas, porque você tem um horário fixo. Agora, quando o horário for vaziado, no turno de revezamento, o horário variável te ferra. Por quê? Porque você não tem como fixar-se nada, nenhum tipo de compromisso. Você não consegue fazer compromissos noturnos, não consegue fazer compromissos diurnos. Tá? Então aí fica complicado. Aí por esse motivo que o legislador criou o turno de revezamento, que é você trabalhar 6 horas por dia e considerar como se você estivesse trabalhando 8 horas por dia. Tá? Então, nesse caso aqui em si, é somente o nome que se dá. O cara que trabalha no Habib's, no McDonald's, né? Ou às vezes numa empresa que tenha, uma metalúrgica que faz os turnos de revezamento. Tudo isso, o cara que trabalha 6 horas por dia recebe cheio, como se ele estivesse trabalhando 8 horas por dia. E aí, obviamente, que se ele fizer a sétima e a oitava hora, pessoal, elas serão extras. Serão extras. Hora extra, que a pessoa que trabalha no turno de revezamento, a sétima e a oitava é hora extra. Tá? Aí tem uma outra coisa. É hora extra, mas aí a gente tem o seguinte, né? É hora extra, mas aí vem uma outra lógica, que é a negociação coletiva. Então, o cara que trabalha turno de revezamento, ele trabalha até 6 horas. Até 6 horas, a sétima e oitava não são horas extras, tá? Não são horas extras. Desculpa, ao contrário, são horas extras. São horas extras. Isso aqui são horas extras. A sétima e oitava são horas extras. Esse é o turno normal de revezamento. Agora, às vezes, o turno, pessoal, ele não é de 6 horas, ele é de 8 horas. Por quê, Rafael? Você acabou de falar que não faz sentido, então, mas uma negociação coletiva ela pode dizer. A negociação coletiva ela pode ter o turno de revezamento de 8 horas. Aí aqui a sétima e a oitava, elas não serão horas extras. Agora elas não serão horas extras. Não serão horas extras, tá? Não serão horas extras. Aí aqui, gente, olha só, né? Continuando aqui. Obviamente que se o cara trabalhar 9 e 10 horas, elas serão horas extras. Essas horas serão horas extras. Tá bem? Tranquilo? Maravilha. Isso pode acontecer?
Só tem que tomar cuidado só com as reduções de jornada, né? Se você reduz de 6 para 4 horas, continua o seu turno de revezamento, mas aqui o cara tem estabilidade. Estabilidade. Ele não pode ser demitido. Por quê? Porque se ele aceitou a redução da jornada, obviamente a redução do salário veio ao mesmo tempo. Então ele escolheu estar numa situação específica justamente para garantir o serviço dele. Então ele tem estabilidade. Quando reduz a jornada, né, obviamente reduz o salário, mas ele tem estabilidade. Ele só aceitou se submeter àquela menor remuneração, igual na época da pandemia, para poder manter o compromisso dele, né, para manter o contrato de trabalho dele. Então não pode ele perder esse benefício. Bom, salvo aumentado por meio de negociação coletiva, tem direito a adicional noturno, pessoal, né? Quem está no turno de revezamento tem direito ao adicional noturno. Porque quando você trabalha das 6 da manhã até meio-dia, não tem noturno. Quando você trabalha do meio-dia até às 18 horas, não tem noturno. Agora, quando você entra às 18 horas e sai às 12, à meia-noite, aí tem noturno do quê? Das 10 à meia-noite tem noturno. Tá? Então você vai ter o acréscimo noturno mesmo no turno de revezamento. Não tem problema. Quando você trabalha da meia-noite às 6 da manhã, você vai ter noturno da meia-noite até às 5 da manhã. Ah, Fábio, não é até às 6? Não, não é porque você não fez o período integralmente noturno. Para você ter aquilo que passa das 5 horas da manhã como remuneração noturna, você tem que ter cumprido o período noturno integralmente no noturno. Das 22 às 5 da manhã tem que ter sido feito totalmente no noturno. Tá bom? Bom, vamos lá. Atividade em particular dentro da empresa não conta como jornada de trabalho, né? Já vimos isso aqui. Serviço militar obrigatório e auxílio sanitário conta como tempo de serviço. Horas extras, o máximo que você pode fazer são 2 horas extras por dia. Aí nós vimos que tem súmula para tratar disso, né? Que é isso? Ah, se você fizer 1 hora, se você fizer 3 horas extras, você vai receber 3 horas extras ou só duas? Três, né, gente? Obviamente. Mas tem que ter súmula para dizer isso, porque teve gente que pagou, né? Somente 2 horas extras por dia, quando o cara fazia 3 ou 4 horas. O banco de horas do empregador, o banco de horas do empregador que estabelece o período, né? Se for anual, tem que ser homologado pelo sindicato. Se for semestral, basta um acordo escrito entre empregado e empregador, mas tem que ser por escrito mesmo, né? Olha só, tem que ser por escrito, certo? E um mês, né, pessoal? Aí pode ser escrito ou pode ser verbal, pode ser tácito, né? Vocês concordam ali. Ó, esse mês você trabalhou um pouco a mais. Se você quiser, semana que vem você não precisa vir, não. Tá? Olha só que beleza. Um mês aí, banco de horas, o empregador que escolhe com o empregado, os dois aceitam, tudo certo. Agora, na compensação de jornada, eu já sei quando que eu irei folgar, né? Semana espanhola, por exemplo, você trabalha um pouco a mais todos os dias para não trabalhar de sábado. Tá? Até o menor de idade ele pode fazer isso. Porque o menor não pode fazer horas extras, né? Mas ele pode fazer essa compensação de jornada. Tá bom? Pagas se não forem compensadas em um ano. O que que é isso? Pagas se não forem compensadas em um ano. É que você tem o prazo, né, dessa compensação dentro do mesmo ano. Se passar de um ano, aí, o ano que vem você tem lá acumulado lá 30, 40 horas, 100 horas. O empregador vai ter que pagar tudo como hora extra. Não pode escolher para o cara descansar 3, 4, 5, 10 dias. Não pode. Lembrar do doméstico, pessoal. O doméstico, em regra, já as primeiras 40 horas já devem ser pagas. Tá? Então, o cara que faz horas extras, pessoal, o doméstico, ele sempre vai receber hora extra. Só que o empregador não vai deixar acumular tantas horas extras assim. 40 horas extras para pensar. Se o cara trabalhar 1 hora extra por dia, coisa que já não pode, porque não pode ser habitual às horas extras, né? É, se ele trabalhar 1 hora extra por dia, ele vai dar 9 horas por semana, vai dar 9 horas de serviço por dia. Só são 5 horas, são 20 horas por mês. Ele tem que fazer 2 meses de horas extras todos os dias para poder dar as 40 horas. É muito raro isso, né? Raro não é, mas assim, não pode, o empregador não pode fazer isso. Então, o doméstico, ele, as 40 primeiras horas dele devem ser pagas, tá? A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. As horas extras, o ideal é que elas não sejam habituais, tá? Mas se elas forem habituais, não vai descaracterizar o acordo de compensação de jornada, que é aquele trabalho de sábado, é, que você não trabalha sábado por conta das horas extras, e também não descaracteriza também o banco de horas, tá? O banco de horas vai acontecendo sem querer, a compensação de jornada já é estabelecida, mas além disso, tá prestando sempre horas extras, continua, não tem problema, o cara continua recebendo hora extra. Tá? Continua dando compensação de jornada, continua dando banco de horas e continua recebendo hora extra. Compensação, o cara não trabalha, banco de horas o cara não trabalha, hora extra ele recebe. Tá? De qualquer jeito, não tem problema nenhum. Variação de 5 minutos na entrada e na saída. Já falei lá atrás, eu não computo, mas se ultrapassar os 10 minutos, todo excedente será considerado como hora extra.
Quem trabalha 12 por 36? É esse aqui, o 12 por 36, pessoal. É um acordo individual, pode ser do acordo individual. Isso aqui é bem interessante porque primeiro somente podia ser por meio de negociação coletiva. Tá? 12 por 36, você trabalha 12 horas num dia, e aí você não trabalha no outro dia, e aí depois você volta a trabalhar 12 horas e fica fazendo esse revezamento, né? É até bom. É um dia você trabalha, outro dia você não trabalha. De primeiro era só profissão pela lei, né? Assim, e negociação coletiva. Então, os caras que. O bombeiro, o enfermeiro, né? Essas pessoas já sabiam que era 12 horas por 36. Aí, eu, por exemplo, o cara que era o porteiro de um prédio, o porteiro de um prédio nem sempre era 12 por 36. Por quê? Porque, muito embora todo mundo acostumou que o porteiro ele fazia 12 por 36, o fato de ele ter se acostumado e todo mundo achar que é normal, às vezes, pessoal, ele não tinha negociação coletiva sobre o assunto. A negociação coletiva tinha que existir para poder estabelecer qual que era a categoria profissional que trabalharia corretamente a jornada 12 por 36. E às vezes você pegava um porteiro que não tinha essa negociação coletiva. E aí? Era uma bolada. Você pegava um cara que trabalhou 10 anos numa empresa, num prédio, 20 anos, e aí ele tinha o quê? 4 horas extras por dia, pessoal. Então, o cara que recebe, era uma bolada, né? Porque isso geraria reflexo em 13º, em férias, em FGTS. Olha só a pancada. O cara ganha 10 horas, 10 reais a hora, era 15 reais a hora. Então, todo dia ele tinha 20 reais. Isso geraria reflexo em 13º, em férias, FGTS. Era uma bolada, né? Eram ações, assim, muito altas de valor. Hoje não, hoje o acordo ele pode ser individual, tá? Para dar 12 por 36. Quem trabalha 12 por 36, gente, não recebe as coisas diferentonas, não. Olha só, não, sem intra-jornada, desde que o empregador pague, né? Tem só noturno, porque assim, se ele trabalha 12 por 36, ele entra às 10 da manhã, é. Ele entra meio-dia e sai meia-noite. Meio-dia até meia-noite. Das 10 da noite até meia-noite ele recebe só noturno. Mas não tem a prorrogação, se o cara entrar ali às 6 da tarde e sair às 6 da manhã, ele passou, né, o noturno das 22 até as 5 da manhã. Então, tecnicamente, das 5 às 6 da manhã, ele continuaria contando como noturno. Não, aqui não tem essa história, né, do integralmente noturno, tá? Quem trabalha 12 por 36 não tem isso. Também não precisa de autorização do Ministério do Trabalho e Emprego para fazer hora extra em atividade insalubre. Quem trabalha 12 por 36 não precisa. Aí, em regra, você precisa. Você trabalhar no Frango Rico aqui em Votuporanga, por exemplo, sei lá, o lugar que você trabalha, você, para receber a insalubridade, né, para fazer hora extra em atividade insalubre, tem que ter a autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, o 12 por 36 não precisa. Adicional noturno, pessoal, 20%, né, é o normal, que é o urbano. O rural é 25%, o advogado também 25%, tá? O rural se divide em pecuária e agricultura. Enfim, hora extra em atividade insalubre, prévia autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, salvo 12 por 36, acabei de comentar. 12 por 36 não precisa para poder fazer hora extra em atividade insalubre. Sem controle, sem hora extra, uma pessoa que não tem. A pessoa que não tem controle de jornada, ela não tem direito a hora extra. Simples assim. Quem não tem controle de jornada não tem hora extra. Você trabalha aí, por aí, né? Você trabalha como vendedor externo. Não tem controle, gente. Não tem como ter hora extra. Tá? Eu não sei o que você ficou fazendo lá fora. Não sei quanto tempo você demorou para almoçar, né? Não tem o controle, não tem hora extra. O gerente, pessoal, o gerentão, né, não tem direito à hora extra. O gerente com um adicional de 40%, ele não tem direito à hora extra. Aqui toma bastante cuidado, porque às vezes o seu empregador, desculpa, você é o empregado, tá no enunciado lá, essa lógica, e você não consegue ver que ele ganha 40% a mais que os outros. Porque não vai estar escrito que ele ganha 40% a mais que os outros. O enunciado vai estar de alguma forma que você não consiga perceber que ele ganha 40% a mais que os outros. Ele ganha 7.500 e os outros, eles ganham 3.500 reais, né? Então você sabe que é mais de 50%, mas isso você tem que pensar na hora da prova, tá? Não vai estar lá que ele ganha mais de 40%, não vai estar escrito isso. Você tem que deduzir, tá? É uma dedução fácil, mas você tem que estar atento, você tem que entrar já procurando esse tipo de problema, tá? Então o gerentão, ele não tem direito a hora extra. No banco, ele não tem direito a hora extra, né? Caiu como questão da última prova da OAB isso daqui. Que o gerentão não tem hora extra. Oi, alguém falou alguma coisa? Rafa? Alguém falou sobre a hora extra do advogado. A hora extra do advogado, gente, é 100%. Aqui não é hora extra, aqui é adicional noturno, tá? É por isso que aqui é 25%, tá bom? O adicional noturno do advogado, ele é de 25%. A hora extra é de 100%, tá bom?
beleza? A hora que eu li isso aqui, eu acabei pensando em falar e eu acabei não falando, mas você viu que naturalmente foi a dúvida de algum aluno, porque o aluno já ouviu lá em cima que hora extra de advogado é 100%, aí de repente eu venho aqui e falo que é 25%, né? Aí, pô, quando que é 100%? É sempre. É que aqui é noturno, não é hora extra, tá bom? A aula assim é chato pra caralho, né? Monótono, muito chato, muito chato. Mas fazer o quê, gente? É chato, mas dá a carteira da OAB, né? A repetição é uma coisa boa. Bom, cadê? Teletrabalho também tem direito a hora extra, tá? O que é teletrabalho? Teletrabalho é home office, salvo em casos de tarefa e produção, né? Você tem que ter uma tarefa específica para cumprir e uma produção específica para cumprir. Se você cumpriu isso, pessoal, não importa quantas horas que você gasta para isso, tá? Então você pode fazer em 4 horas por dia, você pode fazer em 10 horas por dia. Eu não sei se está fazendo na sua casa, eu não sei quanto tempo que você gasta para isso, então você não tem direito às horas extras, tá? Mas não é porque você trabalha em casa, home office, que não tem direito às horas extras. Não, a hora extra existe, é mesmo quem trabalha em casa, né? Por quê? Porque você pode ter como controlar a jornada. O cara, ele começa a trabalhar em casa, mas tem o programa da empresa, que ele só abre tal hora, ele vai de tal hora até tal hora. Aí você fala assim, ó, não acabei minha obrigação de hoje. Aí o sistema, ele autoriza que o teu programa em casa, ele continue aberto até tal hora. Então você acabar às 6 horas da tarde, o programa fica aberto até às 8 horas da noite. Então pronto, no teu caso, vai dar 2 horas extras, né? O teletrabalho, gente, aqui tem o artigo é gigantesco, né, do teletrabalho na CLT. É, cadê? Ah, ó, o teletrabalho, né? A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo, né? Ó, considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderantemente ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza, né, não configure trabalho externo. Um negócio desse, por exemplo, né, uma informação, aquele tacógrafo. O tacógrafo é do caminhoneiro, né? E ele não é home office, mas tem um controle ali, né? O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado, não descaracteriza o regime de teletrabalho e de trabalho remoto, né? A minha amiga, ela trabalhava de segunda a sexta na Rodobens. De segunda a quarta era home office. Sexta também era home office, mas de quinta-feira ela trabalhava presencial na Rodobens, no setor jurídico. Era home office do mesmo jeito. O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por sua jornada ou por produção-tarefa, né? Então, por jornada, pessoal, né? Específico, né? É, então, aqui pode ter hora extra e produção-tarefa não tem hora extra. Na hipótese de prestação de serviço em regime de teletrabalho ou trabalho no remoto, não se aplicará o disposto nos artigos tais. O regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento, tá? Eles só estão deixando claro porque às vezes, porque tem as pessoas que trabalham em casa no regime de telemarketing, tá? E aí eu não sei como funciona na prática, mas o cara tá lá trabalhando em casa, tudo bem. O tempo de equipamento, de uso de equipamento tecnológico e de infraestrutura necessária, bem como softwares, ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado, não constitui tempo à disposição do seu regime de prontidão ou de sobreaviso. Então, você trabalha numa empresa e o sistema, como eu disse, fica aberto das 8 da manhã até 6 da tarde, que é a jornada normal de trabalho seu. Beleza, o sistema está ali. Só que o fato dele continuar disponível para você depois das 6 da tarde não é naturalmente já uma situação de você estar de sobreaviso ou de prontidão. Prontidão é quando você está na empresa esperando uma obrigação para cumprir. O sistema está aberto. Urgente, você vai lá e já cumpre. Por quê? Porque você está no teu contrato de trabalho.
que está de prontidão. Sobreaviso, você não necessariamente está na empresa esperando, né? Aqui eles colocaram tudo junto, mas como você está na sua casa mesmo, na sua casa tem como ser prontidão? Tem, porque você está ali 12 horas, a prontidão é 12 horas. Você está ali 12 horas parado no sofá jogando videogame ou brincando com seu filho, mas você está ali. Você vai ficar 12 horas de prontidão. A hora que se for o chamado, você, pá, você vai. O sobreaviso são 24 horas. Então, você não está de prontidão, mas você está de sobreaviso. É quase a mesma coisa. Porque você está na sua casa. Os dois você está na sua casa, né? Os dois você está na sua casa. Geralmente, a diferença é que sobreaviso você fica em casa esperando o chamado e prontidão você fica na empresa. Mas como é teletrabalho, os dois você está em casa, tá? Só que sobreaviso pode ser 24 horas. Exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, o simples fato de ficar disponível ali as ferramentas, né, da empresa, os softwares, não significa que você está de sobreaviso ou de prontidão. Isso aqui parece bobeira, né, gente? Mas na hora da prova você tem que encontrar isso escrito, né? O cara, ele falou que o software da empresa ficava aberto mesmo quando ele estava no churrasco da família. E ele pediu, as horas extras do momento do sobreaviso. Então, não necessariamente, né? O simples fato também, olha só, de você estar com o celular. Estar com o celular é motivo para receber sobreaviso e atender o seu empregador? Não. Tem que estar escrito que você está de sobreaviso ou de prontidão. O simples fato de você ser um puxa-saco que sempre atende o seu empregador não significa que você está de prontidão ou de sobreaviso. Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho, ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes. Olha só que coisa legal. É, Estagiário, pessoal, é aquela pessoa que não recebe as férias, né? Ela tem um recesso de 30 dias, mas não recebe o terço constitucional. E fica permitida a ela a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto. Isso aqui é legal, né? Aos empregados em regime. Ó, só para título de curiosidade, né? O menor de idade não pode ser doméstico, tudo bem, né? E o menor aprendiz, pessoal, também, é, ele, ele pode trabalhar em casa, né? Não tem problema nenhum, também. Aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções ou acordos coletivos de trabalho, relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. Lotação é o local em que ele está lotado, é a expressão que dá para dizer que ele está em tal local trabalhando. Ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil, que optar pela realização de teletrabalho fora do território nacional, aplica-se a legislação brasileira, exceto as disposições tais. Ao contrato de trabalho de empregado admitido no Brasil, que optar pela realização de teletrabalho fora do território nacional, aplica-se a legislação brasileira. É que o contrato foi feito aqui no Brasil, né? Então, é o local competente, né? Enfim, para as leis serem aplicadas. Mesmo se ele trabalhar fora. Ele está aqui no Brasil, né? Eu tenho um conhecido que ele fica mais no Chile do que aqui no Brasil. Ele trabalha de home office, ele cuida ele é gestor de tráfego de um monte de empresa. É empregado, né? Ele é empregado mesmo de duas empresas. Ele é gestor de tráfego da minha empresa, mas para mim não é empregado, ele é parceiro, né? E, e aí eu sou do serviço por quê? Porque ele fica mais no Chile do que aqui. Então ele trabalha lá no Chile. Mas as regras, né, são da lei brasileira, a CLT. Acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os repousos legais. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente no instrumento de contrato individual. Isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui não é verbal, não é tácito, é escrito. O teletrabalho é uma coisa escrita, não é verbal. Poderá ser realizada a alteração em regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Olha só, né? A alteração entre presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes. Poderá ser realizada a alteração do regime teletrabalho para o presencial, do tele para o presencial, por determinação do empregador. Então aqui não é escolha do empregado. Só que garante aqui, né, um período de transição mínimo de 15 dias. Tá? Então, assim, de ir para teletrabalho, você está dentro de uma empresa. E aí ele estabeleceu que você vai trabalhar na sua casa agora. Nisso depende de um mútuo acordo. Poderá ser realizada alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo. Beleza. Então aqui fica abstrato, você não sabe qual que é o tipo de alteração, se é de presencial para teletrabalho ou de teletrabalho para presencial. Mas quando aqui diz, no parágrafo segundo, que poderá ser realizada alteração do regime de teletrabalho para o presencial, por determinação do empregador, então aí por exclusão lógica, né, você sabe, você entende que aqui em cima é de
de presencial para teletrabalho. Isso aqui embaixo é de teletrabalho para presencial, aqui em cima só pode ser de presencial para teletrabalho, tá? Certo? Então, Fábio, mas eu prefiro trabalhar em casa. Então, você. Mas e quem tem dois filhos? Porque não sei se você já teve a oportunidade de estudar para concurso sozinho em casa, ou você trabalha com o celular, o seu cônjuge, a sua mãe, o seu pai. As pessoas acham que você não está fazendo nada. Isso acontece. Você está trabalhando ali, né, no celular, trabalhando no computador, e a pessoa acha que você não está fazendo nada. E a pessoa, ela. Não, talvez você não consiga render tanto em casa. Você teria que estar num local específico para estar rendendo, né? O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial. É, na hipótese de um empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto, fora da localidade prevista no contrato, salvo disposição em contrário estipulado entre as partes. Então, assim, aqui o cara ele escolheu, você pode trabalhar presencial? Posso. Posso trabalhar também home office? Posso. Ó, tá disponível aqui um local na empresa para você trabalhar. Quer trabalhar? Não, não, vou trabalhar em casa. Então você que se vira para arrumar o computador na sua casa aí, né? Você que se vira. Ó, o empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial também, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou do trabalho remoto, fora da localidade prevista no contrato. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada para o trabalho remoto em casa, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, impressora, né, energia, serão previstas em contrato escrito. É aquilo que eu disse. Quando você trabalha na sua casa, de advogado, você gasta energia no ar-condicionado, você gasta energia do ventilador, você gasta as folhas impressas na impressora, você tem que comprar um mouse novo, você tem que comprar um computador novo, tem que melhorar o tipo do seu software no seu computador, comprar HD externo. Todo esse gasto tem que estar o quê? Previsto no contrato. Não são arcados pelo empregador. Você está vendo? O quanto que é importante você estar aqui prestando atenção nessa aula? Porque não é difícil, pessoal. Né? Mas você tem que ver. Na hora da prova, lá, eles perguntam, né, sobre o gasto. A quem compete, né, os custos do trabalho em casa. Lógico que você vai pensar que é o empregador. A gente tem essa mentalidade, né? Naturalmente, pô, o empregador que arque com os custos do serviço. Não faz sentido o empregado trabalhar e arcar com os custos do serviço, então. Mas depende do que está previsto no contrato, certo? As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração. Também, olha só, pessoal, obviamente, né? Aquilo que é dado para o trabalho não integra a base de cálculo. Então, você na hora da prova não sabe onde está escrito isso, você perde só 0,10. Mas você se encontrar, pessoal, você não perde esse 0,10. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. O empregado deverá assinar o termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos ou crianças sob a guarda judicial até 4 anos de idade na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho. Tá? Então, uma prioridade que você tem na empresa. Você tem filho? Já tem. Aí o outro cara, amigo seu, foi mandado para o teletrabalho e você não foi. Pô, mas você tinha prioridade, né? Você pode exigir isso do empregador. Rafael, qual que vai ser a punição do empregador? Ah, nenhuma, gente, mas tá na lei, né? Aí você mostra pro empregador, conversa, né, e tal. E assim, o RH da empresa costuma também, ele está sempre atento a essas disposições, tá? Gente, aqui de baixo, né, olha só, a última prova da OAB perguntou, né, sobre o deficiente. Aí teve gente que não achou a lei. Mas, pô, olha só, tá vendo aqui, no teletrabalho, por que que é importante você estudar tudo? Porque ó, no teletrabalho tem uma menção sobre essa atividade, sobre essas logísticas, né, de pessoas com deficiência, olha só. Então, eu acho que aqui debaixo do artigo 75F deve ter a lei do deficiente. Não sei, como que vocês estão vendo aí, tá? Deve ter a menção dela aqui, ó. Então é importante saber que existe essa lei, né, do deficiente, né? Enfim, sobre a substituição, né, prioridade. E a paciência também, gente. Se você consegue fazer várias coisas rápidas, aquela coisa que você faz mais devagar, né, você tem tempo para você pensar, raciocinar, tá? Se tiver uma aulinha amorosa, a gente demora aqui para falar, mas não mata não, né? E é assim, importante realmente dominar tudo, 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 tudo. É, é, é. Aqui. É, hora noturna, pessoal, do urbano é reduzida, né? Do urbano só, das 22 às 5. Isso aqui é importante porque é aquela hora extra que eu comentei com vocês. Você trabalha.
naquela contagem que nós fizemos com as mãos lá, deu 8 horas. Tinha hora extra? Ah, não tem hora extra. Tem hora extra. Porque se o cara, ele trabalha das 22 até meia-noite, que hora? Pra dar meia-noite ele tem que ter entrado às 16 horas, né? Ele entrou às 16 horas e foi até meia-noite. Se você contar no dedo, dá 8 horas. Só que das 22 até meia-noite, ele trabalhou 2 horas. Essas 2 horas foram de 52 minutos e 30 segundos. Então, por 15 minutos, que são 7 minutos e meio de cada hora, 15 minutos ele tem de hora extra. Você tá entendendo? Ele tem 15 minutos de hora extra. E essa tese é uma tese que a gente não pode perder, tá bom? É igual ao intervalo interjornada. Entre um dia e outro tem que ter 11 horas de descanso. Cuidado ainda com o DSR, né? Porque às vezes o cara sai no sábado às 10 horas da noite e volta na segunda-feira às 8 horas da manhã. Você fala assim, ah, passaram-se as 11 horas. Não passou. Por quê? Porque além das 11 horas do interjornada, tem o DSR que é de 24 horas. Então, entre sábado, 10 horas da noite e segunda, 8 horas da manhã, ele tem que ter descansado 35 horas. Não, eu vim pegar um café. Não, tá acabando. Bom, espero que assim que vocês tenham entendido, pessoal. É bem legal, tá? Nota que lá atrás você não pontuou, mas agora você já tem condições de pontuar. Isso aqui já é algo que não é uma descoberta sua, é algo que tem que ser é, realmente natural para você. A última coisa legal que eu aprendi foi sobre a prescrição, né? Quando o cara sai de estatutário de seletista para estatutário. Eu achei legal. Não sei faz quanto tempo que eu aprendi, não sei se faz, sei lá, um ano e meio, mas foi a última coisa legal mesmo que eu aprendi, assim, que eu achei legal. Eu falei, nossa, cara, olha só, o cara que trabalha na prefeitura, então tem municípios que eles não têm estatuto ainda, então eles usam as regras da CLT. Aí quando você muda de CLT e o município tem um estatuto, de CLT para estatuto, você não é que você quebrou o teu contrato de trabalho, não, você continua trabalhando para a prefeitura, porque você é concursado, você é um concursado seletista. Então você tem estabilidade. Por quê? É seletista, tem estabilidade, porque foi concurso público para os entes federativos. Só que aquele município não tem estatuto. E aí, quando você muda o regime, ali começa a contar um prazo de 2 anos para fazer a reclamação trabalhista, mesmo se você continua na empresa. Então, às vezes, o cara ele mudou de seletista para estatutário, ele fica na empresa mais uns 5 anos. Na empresa não, desculpa, ele fica na prefeitura mais 5 anos. Aí, a hora que acaba, ele quer fazer reclamação trabalhista sobre as horas da época da CLT. Não dá, prescreveu. Foi a última coisa que eu achei interessante que eu aprendi. Né? Estou fazendo comentário porque eu achei legal. Não vi algo tão diferente depois. Vi outras coisas, mas o que eu achei legal foi isso. É, É, aqui, ó, tem um espacinho. Então, o urbano é 20%. O rural, pessoal, 25%. É hora cheia, 25%, tá? A agricultura das 21 às 5, pecuária das 20 às 4. O advogado das 20 às 5, tá? Ó, sobre prontidão e sobre aviso. Isso aqui é o tempo, né, que você fica na empresa esperando. Prontidão você recebe 2/3 da hora cheia. E sobre aviso você recebe 1/3. Meu primo, ele fica sobre aviso todo domingo aqui em Votuporanga. Ele trabalha na Santa Casa. Ele é eletricista, ele fica de sobreaviso. O que acontece? Ele não bebe no domingo. Todo churrasco domingo ele não tá bebendo. Por quê? Porque ele tá sob aviso. Ele não está trabalhando, ele nunca é chamado, né? Raramente acontece ele ser chamado no ano, ele é chamado 3 vezes, olha lá, né? Mas todo domingo ele não bebe. Por quê? Porque ele tá sob aviso. Quando eles estão trabalhando, pessoal, aí é hora extra.
Tá? Então, assim, quando você não está trabalhando, você recebe um terço ou dois terços da hora. Quando você não está trabalhando. Aí vamos supor que meu primo seja chamado para trabalhar no domingo. Foi chamado? Então ele recebe como hora extra. Porque ele já está ganhando já. A hora que ele vai trabalhar é hora extra. Né? Simples WhatsApp não é sobre aviso, né? Assim como agora a gente pode acrescentar também os softwares, né? Os softwares que estão disponíveis no computador do seu teletrabalho. O simples fato deles ficar disponível além da jornada normal de 8 horas não significa que você está de sobreaviso, tá? Beleza? Então, o simples WhatsApp, o simples fato de você ficar respondendo o seu empregador sempre, não significa que você está de sobreaviso. Não basta ser do puxa-saco, né? Antigamente você tinha um bip, né, que fazia um barulhinho, então você, eu tenho um bip, né? Em uma empresa diferente. Interjornada entre um dia e outro, 11 horas, né, gerando reflexo. O que que é 11 horas, pessoal? O que que é gerando reflexo? É a hora extra, né? E ela vai gerar reflexo, ela vai aumentar 13º, férias e FGTS. Aqui tá escrito salva a história do Rafa, né? Eu contava uma historinha, mas eu não lembro agora de cabeça. Os horários, tá? Faz muito tempo que eu não conto essa historinha, porque contei por tantos anos e ele nunca caiu na prova do AB, né? O horário interjornada, ele é diferente para telefonista, para cabineiro de prédio, tá? Para jornalista. Essas profissões têm horário diferente, não são 11 horas, tá? Então, esses caras são diferentes. Cabineiro, jornalista, ator, esses caras têm entre um dia e outro um intervalo interjornada maior, né? Acho que um deles é menor, é 10, 12, 17, 14, né? Um deles tem menos de 11 horas de intervalo interjornada. Olha só, falei aqui, né? O interjornada tem que somar com o DSR no final de semana 35 horas. Não existe mais horas em itinerary. E o final de semana, né, pessoal? Os seus domingos têm que ser. Os seus descansos semanais devem ser aos domingos? Não, preferencialmente aos domingos. Sendo que para trabalhadores do comércio, pelo menos um domingo por mês tem que realmente ser no domingo. Se não pagar, adicional de 100%, menos quem trabalha 12 por 36. Quem trabalha 12 por 36 não recebe 100% no final de semana. Se não compensado, na próxima semana, paga em dobro. Não pode trabalhar 7 dias para descansar um. Então, você trabalha 6 para descansar um. 6 por 1, 6 por 1, não é 7 por 1. Certo? Intrajornada não pode ser feito no início ou fim. Tá? Você não pode chegar 2 horas mais tarde do serviço ou sair 2 horas mais cedo. Tem que ser no meio mesmo. Tá? De 0 a 4 horas você não tem direito ao intervalo. De 4 a 6 horas você tem direito a 15 minutos. Né? E de 6 a 8 você tem direito a 1 hora. Redução só por negociação coletiva ou com autorização do Central do Emprego. E também, ainda assim, né, tem que ter na empresa um refeitório específico, né? Tem que ser um lugar bem organizadinho. E sem horas extras, né, pessoal? Não, o cara não pode fazer hora extra e ter a redução da jornada de almoço, do horário de almoço. Meia hora de almoço com 2 horas extras? Não dá, tá bom? Aqui eu coloquei a crença se o hipersuficiente, porque esse cara aqui é aquele cara que o hipersuficiente, ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser, tá? É como se ele fosse uma negociação coletiva. Ele recebe 2 testes da Previdência e ainda assim ele tem curso superior. Então é uma pessoa bem instruída, ela ganha acima de 15 mil reais mensais e ela é bem instruída. Perder parte do horário de almoço, né? Se você perde, né, aquilo que é pago é como hora extra, mas não gera reflexo, porque tem caráter indenizatório, tá? Não gera reflexo. Tá? Esperar que eu falei rápido, pessoal, mas já vimos várias vezes aqui no cursinho, falamos várias vezes sobre isso aqui. Parcelamento somente para motoristas e afins, né? E a doméstica também, se ela morar no serviço. Ela faz café da manhã, faz almoço, faz janta. Então, ela fica ali o dia inteiro, ela fica 12 horas no serviço dela. Mas ela fraciona, né, os intervalos que ela tem. E tem algumas outras pessoas aqui que também têm esses intervalos, pessoal. O digitador, a cada 90 minutos, ele descansa 10, ou seja, esses 10 são computados como tempo de serviço, mesmo ele não trabalhando. Câmaras frias, locais frios, não somente como frigorífico, mas também os grandes provedores de internet. Aqueles conteúdos que ficam na nuvem, eles estão, na verdade, não na nuvem, eles estão realmente em um computador, um grande computador que está em algum lugar aí no mundo. Tá? E lá é bem frio para poder esquentar os fios. Mini do subsolo, cada 3 horas você descansa 15 minutos. Então, esse período que você está descansando lá fora, respirando um ar mais puro, é computado como tempo de serviço à disposição do empregador. A amamentação, pessoal, você tem 2 intervalos de 30 minutos. Este caso específico, esse sim pode ser pactuado livremente com o empregador. E você chegar 1 hora mais tarde no serviço ou sair 1 hora mais cedo, tá bom? São situações peculiares por contarem como tempo de serviço à disposição do empregador, tá? Então lá no cálculo lá, você, cada 90 minutos você descansa 10. Aí o empregador, no final do dia, ele faz você ficar 1 hora a mais, porque ao longo do dia você descansou tanto tempo, né? Que deu 1 hora. Não, na verdade não. Aquele tempo que eu descansei, eu não descansei. Era como se fosse tempo à disposição do empregador mesmo. Você trabalha como advogado em casa, pessoal, né? Home office, né? Cada 90 minutos digitando petições, você descansa 10. É claro que em casa não tem como ele averiguar isso, né?
Mas na empresa, se for todo mundo para, então, obviamente, ele consegue controlar, tá bom? Gente, por hoje é só, tá bom? Paramos aqui antes de férias. Né? Ficou faltando só esperar assim. Que férias é um assunto bem grande, tá? Eu não vou ler agora não, senão demora muito, tá? Então nós vimos hoje aqui essa parte, entre anteontem e hoje, né? Vimos aqui a remuneração, intervalo, desculpa, vimos o aviso prévio, a insalubridade, a periculosidade, tá? Paramos aqui, aí eu voltei aqui para cima e vimos sobre a jornada de trabalho, tá bom? Já vimos também aqui a interrupção do contrato de trabalho, e esse pedacinho aqui em cima aqui eu não lembro se eu vi com vocês, né? Esse pedacinho inteiro aqui, eu não lembro se eu vi. Mas nós vimos a parte do empregado, sim, a pessoalidade, a onerosidade, a não eventualidade e subordinação jurídica. Esse pedaço todo aqui eu não me recordo se eu vi com vocês, tá bom? Depois a gente vê, de qualquer forma. Também a gente vai caminhar uma peça para vocês fazerem, né? Não deixa de fazer, tá bom? Bom final de semana a todos e vamos que vamos. Foco, força e fé.